Bem-vindo a mais um Sportcast, podcast que fala sobre saúde e esporte. E hoje, tem um convidado muito especial. É um convidado que realmente mudou ali a minha vida como médico, porque abriu muitas portas para mim o seu conhecimento através dos livros e também através do mundo digital. Eu tenho o prazer aqui de estar conversando com o professor Lucas Caseri. Hoje ele é um amigo do jiu-jitsu, né, professor? Hoje, faixa azul da Aliança. É um cara que também está no jiu-jitsu. O jiu-jitsu sai de mim, quer dizer, foge de mim, mas eu sempre vou atrás dele. Sempre tem alguém ligado ao jiu-jitsu e não deixa de ser um veículo de aproximação. Sim. Então, eu chegar em São Paulo, 1 ano e 8 meses, estar conhecendo você presencialmente, estar trocando uma ideia com você, trocando um pouco de experiência no tatame. E eu, primeiro, voltando a te agradecer, o que você fez ali na minha transição de carreira foi muito importante. Eu levo, assim, muito o seu ponto de vista em relação ao básico bem feito. Acho que a gente não inventou a roda, né? Sim. A gente pode até fazer uma roda melhor, rodar mais rápido, mas assim, a roda tá ali, tem a ciência atrás, não adianta a gente inventar muito. E você é um cara que eu mais assim, sigo a linha de conduta, apesar de hoje não estar clinicando, eu sigo sua linha de conduta e também de aprendizado sobre a parte hormonal. É um cara que, para quem não sabe, foi um dos primeiros aí a abrir sobre hormônio, ter realmente a coragem, né, de falar sobre o hormônio mais abertamente e mostrar os benefícios e também o que tem de ruim, né, de uma maneira verdadeira. Sim, Fala, sim, sim. professor, apresenta um pouco pra galera aí, porque aqui tem bastante gente que não te conhece, porque você é um faixa azul, mas vai chegar na preta e todo mundo vai te conhecer. Bom, Matheus, primeiro obrigado pelo carinho do convite de estar Uhum. aqui, é um prazerzão estar aqui, prazer te conhecer também. E é interessante, né? A gente não faz ideia do alcance que muitas vezes uma informação pode ter, né? Muitos amigos já falam, não, você é um cientista. Eu falo, não, eu não sou cientista, eu sou um pesquisador, né? Eu Uhum. pesquiso nas bases de dados científicas, coleto as informações, junto ela, moldo de uma maneira, né, digerível, eu falo, toma, né? Então, acho que esse vínculo da onde está publicado a ciência lá na base de dados, né, que às vezes você precisa de método para procurar, para interpretar, até você trazer aí uma informação numa rede social, por exemplo, né? Eu gosto muito de fazer isso, isso tem um alcance gigantesco, né? Como você disse, eu fui o primeiro maluco mesmo, né? Sim, aham. De colocar esse tema super polêmico, que é de esteroides anabólicos, em um livro, Uhum. né? Eu lembro, teve um colega nosso médico também, o Luiz Eduardo Martins Castro, Duda, e é fisiatra e médico do esporte, né? O Dudão falou pra mim uma vez, pô, em vez de você ficar brigando com todo mundo aí pelo Facebook, digita e tal, e assim, né? A gente brigava no sentido de discussão Uhum. acadêmica mesmo. Por que você não coloca isso num livro, né? Uhum. Você vai falar, olha, tá aqui no meu livro, né? E aí eu não tinha muita ideia disso, e aí eu fiz o livro em 2018, que é o meu Uhum. primeiro livro, e agora tá saindo o 10º já, no mês que vem. E tem livro agora de tudo, E né, agora eu também. já fiz vários livros de um monte de coisa, né? Então, fui o primeiro cara que, como médico, fez esse livro, né? E realmente, assim, deu uma explodida, porque Uhum. era uma coisa que não tinha. Eu reuni informação científica, empírica, enfim. E aí, o próximo passo talvez seja atualizar ele aí, né? E como a gente estava Uhum. falando, né? O Gil entrou na minha vida também há uns 2 anos atrás, né? Eu já tinha feito algumas bebericações aqui no Uhum. Gil, né? Fiz 6 meses lá em Santos, aí parei. Aí fiz 6 meses aqui em São Paulo, parei. Aí fiz de novo na residência, parei. Não saí da faixa branca, não saí nem do primeiro grau. Aham. E aí depois o meu cunhado, que é faixa preta também, o Marcelão, ele falou, pô, Doc, vamos treinar. E veio a pandemia, a Uhum. gente comprou um tatame, colocamos lá Porra. no, na academia do prédio, né? E aí começou a treinar. Ele me deu o meu primeiro grau e agora tô lá na caverna, como eu Aham. brinco, né? Aham. Num lugar muito querido da galera lá na Aliança. Aham. E você tem aí como tutor aí da Aliança é o Scooby, né? Pô, um atleta aí de alto rendimento, o cara que foi vice-campeão mundial, um paciente que eu acompanho também, um atleta que eu acompanho. Um cara sensacional, veio no podcast, cara, o podcast dele estourou aí, é um cara que se comunica muito bem, dá aula muito bem, é uma referência aí no jiu-jitsu mundial e é um faixa preta de excelência aí da galera da Aliança. E tá vindo aí um outro faixa preta agora, Dr. Lucas Caseri, logo Daqui a um tempo, daqui a um tempo. resiliência, né? me, dê, me dê mais de 5 anos aí que dá pra fazer. Pô, isso é muito legal porque, né, o esporte realmente ele une. A medicina já une Sim, muita gente, mas o esporte ele aproxima, né? Porque o jiu-jitsu é um esporte de contato. Você tá ali, eu tô
pô, eu estava lendo seus livros na minha transição de ortopedia para nutrologia. Transição não, né? Eu agreguei na nutrologia esportiva, porque eu ainda faço ortopedia. E foi através dos seus livros que abriu minha mente em relação à parte hormonal. Porque o curso de nutrologia esportiva ele é voltado não tanto à saúde hormonal, ele não destrincha tanto esse mundo. A maioria dos cursos que a gente tem hoje na medicina, ele não vai a fundo num assunto que pode gerar alguma polêmica, né? E a gente sabe que a polêmica do assunto hormonal é quando a gente pensa no uso indiscriminado, o uso sem orientação e sem uma base de fundamento, o porquê que está usando, né? Por exemplo, você pega o livro sobre TRT, esse aqui foi um dos primeiros que eu comprei dele, foi o primeiro, na verdade. Pô, é um livro que dá uma base e muda a saúde das pessoas. Vou contar como que eu comecei a mudar a minha profissão, professor. Eu fazia jiu-jitsu já, tá? Eu comecei jiu-jitsu com 30 anos, e foi mais ou menos com 34 ali, eu estava na faixa azul para roxa, e eu estava vendo que meu rendimento não estava bom, eu estava cansado, eu não tinha os hábitos mais saudáveis do mundo. Então, tipo, eu era um cara que sempre trabalhou muito, fez muito plantão noturno, então o sono já não era legal. Ajuda a piorar a recuperação. Exato. E eu sou um cara que assim, eu não tenho problema com dormir. Só que você dormir onde não é o seu ambiente, você acaba não tendo o sono reparador mesmo. E daí eu tava num momento de estresse e eu senti que eu tava, cara, tudo ruim. Não ganhava massa muscular, fazia musculação, jiu-jitsu tava apanhando demais. A gente começa a procurar, tinha um nutrólogo na época, que era o anestesista, o Dr. Kleber Amarante, e eu fui procurar ele, e daí eu identifiquei com uma texto baixa. Talvez era um hipogonadismo secundário aos meus hábitos naquele momento, e daí comecei a fazer uma TRT, uma terapia de reposição hormonal junto com a mudança de hábitos. Isso eu falo que é uma via de duas mãos, né? É muito individual isso, e o que fazer para um paciente, o que fazer para o outro. Isso é individual, você tem que sentir, não é através só de exame de sangue, você fala muito bem sobre isso, mas é um contexto geral do paciente, e realmente começou a mudar minha vida ali, tá? Então, assim, é uma coisa que eu falei, pô, vou estudar, comecei a estudar sobre isso. Daí, antes de começar o curso, eu comprei. E não aplicava, mas eu queria saber o que estava acontecendo com o meu tratamento. E eu tinha muito tempo de ortopedia, já tinha mais de 9 anos, 8 anos de ortopedia. E daí eu comecei por esse livro e comprei outro livro seu. Hoje você tem livro que fala sobre praticamente tudo, fala sobre fibras, fala sobre e você tem um curso, né, a academia, e você foi talvez o primeiro cara que eu comecei a acompanhar, e assim, eu procurei na internet sem saber quem era você. Falei, pô, esse livro de TRT eu vou comprar. Daí eu fui buscar no Instagram, daí fui ver você, daí comecei a acompanhar o seu conteúdo no Instagram. Então, assim, foi ali talvez o divisor de água para eu ir pro lado da nutrologia esportiva também, daí eu voltei pro esporte. Que bom, então, cara. Então, pô, feliz, você aí, pô, cara, feliz, você não tem noção tanto de ser importante. Então, o fato de, quando eu estiver no tatame ali, se eu puder ensinar um ajuste para você, pode ter certeza ali que eu te agradeço. Pode pedir. E fala um pouco você, como que você veio para essa área, como que você chegou nesse movimento todo que é o Lucas Caseri hoje, da parte hormonal mesmo? A minha história no esporte sempre foi desde moleque, né? Eu comecei na natação, fui pro triatlon, cheguei aí pra etapa do Campeonato Mundial de Triatlon, tinha 16 anos, enfim. Eu sempre gostei que sair da escola eu queria fazer educação física, né? Meu pai e minha mãe são profissionais de educação física, meu pai tem academia há muito tempo em Santos, meu pai é faixa preta de taekwondo e de karatê. Né, um dos primeiros faixa preta de taekwondo do Brasil, por isso que eu faço taekwondo também, tá no gene da família. Então, sempre gostei muito da área esportiva, aí eu fiz o primeiro ano de educação física, foi quando eu conheci o pessoal da Escola Paulista de Medicina, que o meu pai era amigo do pessoal do laboratório. No primeiro ano de educação física, como meu pai era muito amigo do pessoal do laboratório, eles me convidaram para ser ouvinte do curso de pós-graduação. Lá na frente. E aí eu fiz acho que 4 módulos lá e eu falei, eu quero fazer isso aqui. Né? E aí eu fui para medicina, aí eu voltei, fiz um ano de cursinho, fui para medicina e acho que até o 3º, 4º ano eu queria fazer medicina do esporte, aí também um pouco na psiquiatria, porque eu gosto muito da parte comportamental. E aí depois eu já saí de lá direto querendo fazer medicina do esporte. No ano que eu me formei, acabou um curso que tinha, você deve conhecer o professor Carazato, que era do HC, tinha um curso 3 vezes por semana de manhã, que era uma especialização de medicina do esporte.
E aí, no ano que eu me formei, no ano seguinte acabou o curso porque ia virar residência médica, tava organizando, enfim. E aí não tinha, eu fiquei na Rua da Amargura sem número, né, Aham. nesse lugar. Então eu fui, conheci o professor Santarém, que é lá da USP também, fui para geriatria, fiz estágio na reabilitação cardíaca do INCOR, eu fui catando coisa O que dava para onde agregar. tinha e muito autodidatismo, né? Uhum. Aí entrei no mestrado lá, de fazer a avaliação muscular, assistir disciplinas acadêmicas de biomecânica, de investigação de treinamento de força, enfim, de um monte de coisas na Escola de Educação Física da USP. Aprendi Uhum. muito lá, com muita gente de lá. E aí acabou evoluindo. Aí eu fiz a fisiologia do exercício, treinamento de força para Uhum. saúde, doença e envelhecimento, com o professor Santarém. Fiz lá uma atualização lá de geriatria no HC também. Aí eu fui para a Escola Paulista, fiz fisiologia do exercício, que Uhum. era mais para a parte de performance. Aí eu fiz medicina estética, porque Uhum. tinha uma demanda absurda, eu queria entender daquilo Sim. ali. Trabalhei muito pouco com medicina estética, para falar a verdade. É, fui morar em Florianópolis, conheci um colega nosso que é médico do esporte, o Glaicon. Pô, professor Gago, pô, Então, esse cara. conheci o Glaicon na especialização Aham. de medicina estética, aí eu fui para lá com ele, e aí nós montamos, né? Eu ajudei ele a montar algumas coisas também, claro, né? Ele Eu não montou tudo e sabia eu disso. contribuí. Aham. Para o que era o embrionário hoje, do que é o curso de especialização que tem mais de 10 anos hoje na BWS, que hoje é Primum, Sim. né? Que ele é o Aham. coordenador. Então eu fui lá, fiquei um ano morando lá em Floripa, trabalhei lá com ele também, fiz essa especialização em medicina do esporte. Aí quando eu tava lá, eu me enchi, eu falei, cara, eu quero fazer uma residência médica, que eu não Uhum. tinha feito até então, né? E aí abriram alguns editais e eu prestei medicina física e reabilitação, que era o professor Santarém, era fisiatra. E aí eu entrei na Unifesp, 3 anos de residência. No segundo ano, eu fiz nutrição esportiva na USP, Uhum. uma Tem especialização. curso, hein? E aí, quando eu acabei a minha residência médica, que eram uns 3 anos, né? A medicina física e reabilitação lida muito com dor e Sim. incapacidade, né? Aham. Então, a É lesão bom, é medular, bom o explicar bem AVC, o a que, que é a fisiatria, né? fisiatria, porque ninguém sabe. E muita gente confunde ainda Com paciente com fisioterapia. fisioterapia, né? A fisiatria é o apelido carinhoso da medicina física e reabilitação, que esse é o nome da especialidade, né? É que nem medicina esportiva, é medicina do exercício e do esporte, né? Uhum. Então a fisiatria é o nome carinhoso da medicina física e reabilitação. E lá então tem muita dor e incapacidade, Sim. né? Então os amputados, quem teve um pós-AVC, um traumatismo craniano, o paciente que tem lesão medular, Uhum. paciente com paralisia cerebral, pacientes com dores crônicas ortopédicas, né? Então o fisiatra lida muito com dor e Com dor. incapacidades, geralmente com equipes Multidisciplinar. multidisciplinares, né? Então uma pessoa idosa que teve um AVC, ele precisa de uma TO para fazer Sim. trabalhos manuais, ele precisa de uma fono para poder, né, melhorar de novo a dicção. Ele precisa de uma assistente social para levar e trazer ele para fazer o do centro de reabilitação. Ele precisa da psicologia, que às vezes ele tem alterações comportamentais, Uhum. às vezes precisa de outras especialidades, a cardiologia, então o médico, o fisiatra coordena essas outras É especialidades, como se né, fosse em o maestro conjunto. da. Então a gente tem grandes centros de reabilitação em São Uhum. Paulo, né? Por exemplo, a CD é um grande centro de Sim. E reabilitação. a CD é um hospital fantástico, né? Sim, a rede Luci Montoro é um grande centro de Uhum. reabilitação, né? Então, geralmente o fisiatra ele está mais locado em grandes centros, né? Sim. E a fisiatria lida com essas grandes incapacidades, né? Então, o que que você vai fazer com o paciente que está acamado, que ficou tetraplégico? Então, fazer o ajuste da cadeira de rodas. Que tipo de prótese ele tem que colocar, né? Aham. Então, às vezes, assim, até trabalhar em conjunto com a ortopedia, fala qual é o nível da Que amputação seria o melhor que para uma é o reabilitação. melhor para a reabilitação daquele Isso é paciente. muito Quando a importante na gente pensa na ortopedia. amputação, né, a gente fala, vamos tentar tirar O o menos menos possível. E às possível. vezes não. Só que às vezes é muito pior. É melhor você tirar um pouco a mais e facilitar o processo de reabilitação, né? Então eu fui para fisiatria, acabei a fisiatria, fui fazer um outro curso de fisiologia do exercício aplicada à clínica, na Uhum. Unifesp também de Santos. E aí depois entrei em doutorado, aqui no programa de saúde baseado em evidências da Unifesp, já para estudar hormônio, né? Aham. Daí já Aí foi já, de já fui mais cutucar por a isso. ferida. E aí em 2018 foi quando 2017, por aí eu comecei a fazer alguns workshops com todo o material que eu tinha, e em 2018 eu escrevi o livro. Uhum. Aí o livro né, meio que explodiu, porque não tinha nenhum outro médico, eu fui o primeiro médico maluco mesmo que fez É. isso, né? E aí depois comecei com cursos, com eventos, a gente começou a organizar isso. E hoje eu tenho aí 10 livros, tem 5 que estão traduzidos no espanhol e tem 3 que estão traduzidos para o inglês também. E aí hoje eu tenho uma plataforma de cursos, né? Tem alguns cursos.
e uma plataforma de ensino constante. Meu público, a maioria é médico, profissional de saúde, mas tem conteúdo geralmente para todo mundo, né? Então eu falo, é um popurrí de coisas assim, né? Que fui catando de um lugar de outro, né? Tentando publicar artigos, sempre com algum tema mais relevante, para tentar desbagunçar esse cenário caótico, né? Que as pessoas acabam confundindo. Para mim é muito claro. Eu sempre brinco que eu falo, tenho 4 cenários anabólicos. Um é, o paciente, a pessoa, ele tem uma deficiência orgânica de testosterona, por qualquer motivo. Pode ser uma obesidade, né? A gente chama de hipogonadismo funcional. As alterações metabólicas, elas culminam, né, com processo inflamatório, enfim, a conversão para o estradiol, né, da própria testosterona através do tecido adiposo. Então, você acaba diminuindo o nível de testosterona, como você disse lá, os hábitos ruins, né? Também associado a isso. Álcool, fumo. E aí essa pessoa precisa de reposição. Sim. E aí esse é um cenário terapêutico da reposição de testosterona. Ela precisa. Esse é o cenário 1. O cenário 2 é o cenário do paciente da fisiatria, por exemplo. Sim. É o paciente que ficou acamado, que teve um trauma grande e que ele perdeu muita massa muscular. E ele já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia, grande né? Queimado. O grande queimado. Então, muitas vezes eu tenho uma pessoa de mais idade e que ela fica num limite da funcionalidade, ou seja, ela levanta da cadeira com dificuldade, ela sobe a escada devagar, ela já não carrega tanto peso e ela tem algum tipo de problema. Ela torceu o pé, ela quebrou o fêmur, ou ela teve uma pneumonia, ou ela foi internada por um infarto, e ela fica um tempo acamada. Neste período, é um período crítico onde ela perde muita força e massa muscular. E a força está extremamente ligada à longevidade. E aí ela ultrapassa esse nível de independência funcional, que aí ela passa a precisar de ajuda para conseguir levantar sozinho da cadeira. Então essa pessoa, ela já não vai mais no banheiro sozinha. Aí é uma espiral descendente, né? E aí cada vez mais sedentário, aí o sedentarismo piora a condição musculoesquelética dela, de aptidão física, e aí isso piora a dor dela, e aí vai uma espiral descendente. Então o cenário 2 é o anabolismo terapêutico. É onde você tem que entrar com a suplementação de creatina, de proteína, de hipercaloria, de estímulos de fisioterapia, de treinamento e avaliar a condição de hormônios anabólicos nessa pessoa também. Então é onde realmente os esteroides anabólicos mais foram estudados. É nesse lugar. Tem na farmácia por causa disso. Tem na farmácia por causa disso. E são estudados desde 1960. Tem muito estudo sobre isso, né? Esse é o cenário 2. O cenário 4, eu vou pular o 3. O cenário 4 é a maluquice. O cenário 4 é o seguinte: compra o medicamento no mercado paralelo. Tem esse livro aqui, eu falo disso, no meu Instagram tem um montão de coisa também. Quem pegar os posts ali, o Instagram é um curso, né? De 30% a 40% são adulteradas. O que é adulteração? Pode ter mais concentração, pode ter menos, pode ter a adição de um outro esteroide que não só aquele que estava lá, pode ter a troca de esteroide. Então é muito comum, por exemplo, o Primobolan ou a oxandrolona ser substituído por uma testosterona, que é mais barata. Agora, uma moça vai usar uma nandrolona, uma oxandrolona, que teoricamente seriam menos androgênicas, só que ela está usando testosterona, né? Então, isso é um perigo. E por então, veículo injetável ainda. Compra no mercado paralelo é uma roleta russa, não dá para saber o que é. Então, já começa por aí. Segundo, a quantidade é muito grande, né? Então, a qualidade já não é boa, a quantidade geralmente é estratosférica, né? É muito distante do que era terapêutico, né? O tempo é prolongado, é ininterrupto, sabe aquele negócio do ciclo eterno? Exato. Não, se eu fizer um ciclo eterno, eu falo, amigo, você pode morrer atropelado amanhã, não tem de eternidade. Acaba em dezembro, começa em janeiro, né? Tipo, faz um ciclo por ano, né? 365 dias, né? Eu sempre falo assim. Então, a quantidade e o tempo. Então, eu falo, é uma questão de um gráfico, de área sobre a curva. Quanto maior a quantidade e maior o tempo, mais você está embaixo de uma área de risco. Exato. Então, quanto mais, né? Mas é melhor mais quantidade por menos tempo, ou menos quantidade por mais tempo. Eu falo, gente, a área sobre a curva e o risco vai depender também de várias outras coisas, né? A terceira questão é geralmente o uso associado, né? Essa galera geralmente usa coisas associadas que não deviam. Então, na média, eu tenho uma pesquisa no meu Instagram chamada Brasil Anabólico, eu tenho quase 2.000 respostas para quem já usou ou para quem usa esteroide anabólico.
de 30% a 40% das pessoas bebem junto com o ciclo. Uhum. Então, quer dizer, se aumentou as enzimas hepáticas ali, é do ciclo, é do treino ou é do álcool? Não dá para saber, Não dá pra saber. né? E aí, um monte de estudos na literatura que avaliam, que acompanham essas pessoas que utilizam esteroides assim de uma maneira mais abusiva, veem que elas abusam de uma série de outras drogas em conjunto. Então tem os estimulantes, os beta-agonistas, aí então tem o clenbuterol, o salbutamol. Isso pode acelerar a frequência cardíaca, isso pode eventualmente aumentar a pressão arterial, te dar um risco cardiovascular maior. Hormônios de tireoide para acelerar a parte metabólica Muita no gente cutting, usando. né? Então, a gente como médico sabe, né? Você aumentar o hormônio da tireoide, se a tireoide estiver mal funcionando, né? Vamos dizer assim, você tem uma tempestade tirotóxica ali, você pode ter arritmias graves, né? Diuréticos, né? Diurético no cutting? Você desbalanceia ali, né? O equilíbrio hidroeletrolítico, né? Expolia mais algum tipo de íon ali na sua urina. E toda a célula tem a sua membrana celular, ela trabalha com... nós somos elétricos, né? Uhum. Então, você desbalanceia isso, você pode alterar o ritmo de condução cardíaca. A insulina, né? Errar a dose de insulina, é difícil no pronto-socorro você reverter aquela hipoglicemia com 2 canudos grosso e o soro de glicose descendo ali a milhão, né? É difícil de ser... Então, assim, errou a dose de insulina, é muito perigoso. Então, essas medicações, talvez elas precipitem mais emergências clínicas do que o próprio esteroide. Não é dizer que não tem efeito colateral, mas são muito mais perigosas, entre outras coisas. Aí tem cocaína, heroína, muita gente quer, né, ficar grandão e seco, sacar a camisa na balada, na rave, né? Não tenho nada contra quem vai, cada um cuida da sua vida, mas é o que acontece muito frequente. Aí entra MD, entra LSD, aí entra, enfim, várias outras coisas, né? Chapa de energético junto, né? Já tem até porque tomado quem outra tem coisa. A coragem de usar o injetável a livre demanda, ele tem a coragem de fazer quase tudo, né? E aí você tocou num ponto perfeito, cara, é exatamente isso. Então, assim, já tem esse cenário 4, já é muito bagunçado, né? E aí junta outra coisa, que é exatamente o que você falou. O que leva uma pessoa a procurar uma pessoa que não é médico, que não era da área da saúde, que não consegue nem falar o português direito muitas vezes, desculpa o meu preconceito linguístico, mas né, às vezes eu falo, gente, essa pessoa não se preocupou nem em melhorar até a própria fala, né? Quiçá cuidar da sua saúde. Não tem nenhuma formação na área, e aí você vai comprar um medicamento do mercado paralelo que você não sabe, né? Vira e mexe, estoura aí alguma reportagem da polícia, né? Os caras fazendo no banheiro, na cozinha, né? Tem lá óleo soia para poder fazer como veículo oleoso, né? Usar em altíssima quantidade ininterruptamente e misturar com um montão de coisa. Eu falo, gente, uma pessoa não está em sã consciência realmente para fazer isso. Então, e aí os estudos científicos todos corroboram isso. Quem geralmente tem esse perfil de avaliar o risco de uma maneira ruim, de não ligar muito, sabe, o vida louca, ele tem geralmente um background ruim. Então, desde violência doméstica, desde... Tem muita coisa por trás. Questões de autoestima, de violência no ambiente de trabalho, de abuso, enfim, uma série de outras questões que levam a ele a ter esse tipo de comportamento mais impulsivo. Aí vem a psiquiatria lá atrás, né, professor? Pra entender esse comportamento impulsivo, eu falo, olha, o esteroide talvez ele não torne uma pessoa um idiota. Mas se você já é um idiota, idiotinha, ele vai fazer um idiotão. Exatamente. Então, porque ele pode sim ser gatilho e potencializar. Então, o indivíduo que tem um perfil suicida, ele pode tomar coragem para fazer isso, entendeu? Exatamente. Então, assim, só que esses indivíduos geralmente já têm um tipo de comportamento específico. Tanto é que cria-se uma dependência muito grande, né? E aí, beleza, esse é o cenário 4. Isso deve ser evitado, né? Sim, total. Isso deve ser evitado. E muita gente está em risco, e uma das coisas que eu falo no consultório precisa pegar essa galera e trazer para dentro do consultório e falar, gente, vamos fazer um exame aqui, ó, porque tem coisas muito graves que a gente consegue com um simples exame. Você pega um eletrocardiograma, você vê que tem uma arritmia. Sim. Você pega ali um exame de sangue, você vê que o número de glóbulos vermelhos está explodindo. Esse cara pode ter uma trombose, um AVC a qualquer momento, né? E esse cara tá com medo, sabe o quê? Da ginecomastia e da acne. E aí tá tomando um monte de outros medicamentos junto. E não se preocupa com infarto nem com trombose. E aí um ecocardiograma, um simples mapeamento cardíaco, vê que ele tem uma hipertrofia cardíaca. Então, com esses exames na mão, é muito simples você falar, olha, você vai morrer. Exato, ele tá vendo, né? Vai dar ruim. Ele tá vendo a morte, né? É um feedback, né? Assim, eu falo assim, no consultório, a gente como médico, né, eu sempre falo que eu não devo julgar, mas eu tenho obrigação de orientar.
De falar a verdade, Falo, né? você quer continuar fazendo? Eu não vou chutar você do meu consultório, eu acho que você não devia. A minha opinião profissional, você me pagou Uhum. para estar aqui. Minha opinião profissional é essa. Você quer continuar fazendo, beleza. Tá ciente do risco? Ok, vamos continuar acompanhando. No entanto, cabe a mim orientar. Falar, olha, Exato. eu acho que você devia fazer isso. Vamos diminuir a dose, entendeu? Então, muita gente eu consegui tirar desse cenário 4 e passar por uma dosagem menor, passar para fazer pausas, é, às vezes até parar de usar esteroide por uma hipertrofia cardíaca, fala, cara, olha, o seu HDL está de 3, né? Eu falei, eu já peguei HDL no consultório de 3. Normal, o bom é acima de 45, né? Tinha um pouquinho na cabeça, um pouquinho no abdômen, um pouquinho lá no pé da HDL. Então, assim, eu tirei e orientei muitas pessoas desse meio para poder começar a fazer um acompanhamento, né? E sempre foi muito preconceito fazer isso, né? Ah, você está incentivando o uso. Não, completamente Mas eu diferente. acho que é o papel Né? do médico, né? O papel do cara que você vai pegar que tá usando Sim. cocaína, ou você vai deixar ele usando cocaína, se você for fazer uma analogia, é a Com mesma qualquer outra coisa. É droga. qualquer outra droga. Alcoolista, sim. Exatamente. Esse cara tem problema, ele tem que ser Ah. tratado. E aí o cenário 3, que é um cenário que eu tenho em artigos científicos e que aproxima de uma prática que hoje o conselho não aprova, né? Uhum. Que seria o uso estético, o uso visando o desempenho de esteroide anabólico, né? Então, eu tenho evidências científicas de estudos randomizados, controlados, com testosterona suprafisiológica, inclusive até estudos da Organização Mundial de Saúde. Durante um tempo, eles queriam investigar se a testosterona suprafisiológica servia como contraceptivo masculino. Uhum. Porque toda vez que você usa Você testosterona, inibiu o eixo. ela vai inibir o eixo, né? Então vai inibir os estímulos para o seu testículo produzir, tanto testosterona quanto espermatozoide. Só que de 30 a 40% não ficava o que a gente chama de azospérmico, né? Ou Sim. seja, não zerava os espermatozoides. E basta um Basta um para guerreiro. poder um guerreiro ali, um bom guerreiro, né? Exato. Para poder fazer o serviço. Então, de 30 a 40% não ficava azospérmico. E eles acabam. E eventualmente tinham efeitos colaterais, porque era uma Sim. dosagem suprafisiológica prolongada. E aí eles acabaram abandonando, porque hoje os contraceptivos femininos têm mais de 99% de eficácia, Uhum. né? Então, mas seria potencialmente aí uma opção, né? Então, eu tenho base nesses estudos, né, e até mesmo estudos com dosagens terapêuticas, que elas teriam benefícios estéticos, assim como a gente vê na melhora da composição corporal. Uhum. Então, traduzir para um cenário clínico controlado, onde você mapeia os exames antes, toda a anamnese, tem que estar treinando direito, né? O pessoal quer passar o carro na frente dos bois, né? Exato. Não treina Exato. direito, não come direito, não dorme direito, aí acha que vai... Né? Já chega querendo, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, ó, não adianta você querer colocar gasolina de aviação num Fusca velho, entendeu? Exatamente. Porque vai andar mais, vai, mas periga de derrapar, né? Uhum. Porque os pneus tá careca. Então, a ideia é, né, isso seria o plus, isso seria a cereja do bolo de um sistema que já está otimizado. E por o sistema já estar otimizado, a quantidade não precisaria necessariamente ser grande. Uhum. Porque já faria um grande resultado, né? O esteroide ele não conserta, mas ele é um potencializador. Então, se a sua dieta está ruim, não é o fato de você usar Durateston que a sua dieta deixou de ficar ruim. Sim. Não, você não vai aproveitar melhor se ela tá uma porcaria. Se o treino não tá bom, o fato de você tomar Decadurabolin, Oxandrolona, não vai mudar o fato do treino não tá bom e o sono a mesma coisa. Exatamente. Então essa base, esse tripé precisa estar bem feito. Então essa orientação no consultório de maximizar a hipertrofia e de potencialmente usar uma dose que é a mesma dose do terapêutico, sim, já faria uma grande diferença nisso aqui. Então esse é o terceiro cenário. Eu classifico bem, assim, eu falo, ó, o cenário 1, reposição, sem dúvidas, maravilhoso. Cenário 2 também. Cenário 3 é aceitável, visto que a gente tem outros procedimentos estéticos, visto que eu tenho uma cirurgia de lipoaspiração, vejo que eu tenho uma cirurgia de colocação de prótese, né? Todo procedimento médico, todo e qualquer procedimento, eu tenho risco. Qualquer medicamento eu tenho risco. Se você lê a bula de um remédio, você não toma nada, né? Então, geralmente é isso. Eu tenho uma relação de benefício que eu ganho e um potencial risco, né? Na estética, vamos dizer assim, você perde essa ideia de que muitos médicos têm de o risco-benefício, ou seja, eu vou tratar
alguma coisa que é grave e aí eu tenho um risco. Então, a causa é nobre. Entendi. Mas aí a gente está julgando a causa. Eu falo que uma menina que tem um nariz muito grande, torto, Ela vai querer operar. uma menina que tem uma orelha muito grande, os lábios vaginais muito grandes, tem, né, o queixo, né, mais retraído, todo mundo que tem alguma questão estética consigo mesmo sabe o quanto aquilo incomoda. Ela sabe, né? Isso é individual, né? Sim, então não tem como você mensurar o quanto é importante para o paciente aquilo, né? Então, por exemplo, como é que você mensura? Por exemplo, fala assim, não, a sua mama é pequena. Então, aceita como você é. Deus te fez assim. Não, a sua mãe é assim, olha, a sua irmã também é assim. Então, você aceita do jeito que você é. Não, eu acho que o papel do médico é dar o melhor do seu serviço técnico, minimizando o risco, num tratamento conjunto, num aperto de mão, de que vamos correr esse risco junto. Né? O paciente também é responsável. O médico tem uma mania de querer tomar para si, né? Não, eu sou responsável. Eu falo, não é, porque tem coisas que fogem do nosso controle. Tem paciente que não lê a bula, não lê o livro, né? Sim. Há diagnósticos que às vezes você fala, nossa, sintomas totalmente atípicos. Então, eu acho que, como a gente tem outros procedimentos estéticos, eu acho que o uso de hormônio, como, por exemplo, a gente vê hoje o Ozempic, né? Ou qualquer outra medicação, para não falar nome, mas... qualquer outra medicação, eu não tenho nada contra, acho que elas podem ser muito bem utilizadas. Mas para quem está 5 quilinhos acima do peso, para quem treina, faz yoga 2 vezes por semana, nada contra yoga, hein? É legal pra caramba e ajuda no Gil pra caramba, né? Pô. Agora, sim, é que é uma atividade que talvez não tenha um gasto calórico suficiente, porque está sendo feito muito pouco, né? Então, alguém que não está otimizado, será que eu preciso de um medicamento ali para suprimir o apetite? Será que não é melhor controlar a dieta, aumentar a atividade física? Então, a gente tem muito desse uso, mas é visto com preconceito somente a questão hormonal. Exatamente. Entendeu? Essa facilitação, inclusive de bula mesmo, da semaglutida que vai vir, né, em relação ao IMC. O IMC é um fator para a gente escolher uma medicação para emagrecimentos pelo IMC, né? A individualidade de todo paciente ela tem que ser levada em consideração. E o que você falou é muito importante. Esse aperto de mão entre o médico e o paciente. E também a consciência do que está sendo feito. E se ele tem uma base bem feita. Eu sempre falo assim, tem que ter uma base aqui, ó. A gente construir um prédio não pode ser de isopor, né? Eu tenho que construir primeiro aqui, ó, dieta, treino, seu sono. Você está fazendo isso, daí o prédio a gente consegue crescer. E nessa relação hormonal do uso estético, ele é relativo, né? Porque assim, o que muita gente fala é sobre que você acaba se viciando, você não consegue parar, né? Mas se você tiver a consciência de saber o porquê que você está usando e está acompanhando com exames de sangue, a rotina médica junto, é uma maneira de você conseguir usar da maneira que vai agregar muito mais para sua saúde do que o risco mesmo. Aquela questão de palpar risco-benefício, igual você falou, você não tem um termômetro, você não tem 38 graus é febre. Não tem isso no hormônio, né? E o exame de sangue também a gente não pode levar em consideração, porque a janela do exame de sangue ela é muito alta. E ele nem é padronizado, né? Aqui no Brasil, o valor de referência. Então, a conversa médico-paciente em relação a isso, ela é muito importante. E vamos falar um pouquinho assim do esporte e o uso hormonal, porque daí a gente está falando da estética. E o rendimento? O que você acha sobre isso? É um assunto legal da gente entrar, porque tem muita gente aqui que mexe com o esporte. Eu vou responder, só para eu falar um pouco dessa questão que eu acho que é muito importante do viciar. O esteroide em si é uma droga que não vicia. Sim, quimicamente. Quimicamente falando, você não gera abstinência. Exato. Né? Então não é uma droga viciante. Acontece estas pessoas que têm esse background que eu falei todo detonado, já tem baixa autoestima, impulsividade. O uso daquele medicamento transformou ele numa pessoa que ele não quer nunca mais voltar para quem ele era antes. Então é esta dependência psíquica que geralmente acontece, né? E outra coisa é tomar cuidado com quem vai no consultório, que é o praia, balada, carnaval. Exato. Tem um cruzeiro no final do ano, vou tirar foto pro casamento. Esse é o mais perigoso. Por quê? Porque ele já está partindo do princípio dele, ali, intrínseco, de que ele não quer se submeter a um processo de longo prazo, ele quer um atalho. Então, qualquer problema que dê, você vai ser o responsável. Vai ser o responsável. Então, assim, são pessoas que a gente Esse não está comprometido. É por isso que a consulta médica é bem interessante, porque você consegue ver esse tipo de perfil, né? Então, eu acho bem interessante. Mas respondendo o que você tinha perguntado do esporte, do rendimento, né? O doping, né? Vamos dizer assim, a tentativa de usar algum recurso para melhorar a performance é mais antigo do que a história dos próprios jogos, né? Já mascavam lá testículo de animais,
folhas de coca, enfim, tem uma série de relatos de 6.000 anos atrás que nem existia a ideia de jogos ainda. Então, sempre foi, é e sempre vai ser você usar algum tipo de recurso ergogênico para melhorar a performance, né? Então, foi feita uma pesquisa. O tênis é um recurso ergogênico, né? Sim. O próprio tênis que você Sim, usa sim, próprio para aquilo, sim, né? sim. Então, e você tem doping, né? Você tem doping mecânico, né? Teve um caso muito interessante, né? Que descobriram um doping mecânico, um motorzinho dentro do cano da bicicleta. Porque quando um atleta de ciclismo caiu, né, da bicicleta, o pedal ficou girando. Então, ou seja, aquele mínimo esforço, que era um motorzinho pequenininho, facilitava. Os próprios swimsuits, né, que eles chamam lá, aquelas roupas de natação, né, que hoje em dia, antigamente, teve essa questão, é doping, não é doping, né? Até o som, né, na natação, era considerado doping, porque você não podia ouvir música porque era estimulado. Que é o tal do pacing, né? Na corrida, por exemplo, você não pode usar, né, que é o tal do pacing. Então, a tentativa de utilizar qualquer tipo de recurso, seja ele químico, né, farmacológico ou mecânico, eventualmente, sempre existiu e sempre vai continuar existindo, né? Tem uma brincadeira que a gente fala que é assim, né? Eu falo, doping parece ser um exame político, né? Porque tem hora que só um grupo é pego, né? Só os russos usam doping, né? Ninguém mais usa, né, doping, né? E sempre foi uma briga, né? Uma coisa de perseguição de polícia e bandido, né? Quem que tá fazendo ali? Teve em 2004 um escândalo muito grande da Balco, o laboratório. Diz a história que era assim, né? Chegou alguém lá e falou, olha, os atletas da delegação americana de atletismo estavam usando isso aqui. Aí descobriram lá o tetrahidrogestrinona, né? Que era o THG, que é um parente da gestrinona, que é mais potente. E aí pegaram 21 atletas da delegação americana. E a gente tem aí, né? O grande propagandista de um esteroide anabólico foi o Ben Johnson, né? Jamaicano, naturalizado canadense, venceu o mito americano, que era bicampeão da prova mais famosa das Olimpíadas, que só o Usain Bolt bateu esse recorde de tricampeão aqui, e ele ganhou muito bem, ganhou longe do Carl Lewis. E aí foi pego no doping, né, o estanozolol. Tem um documentário muito interessante no YouTube que chama, acho que é Bigger, Stronger, Faster. E aí lá nesse documentário, eles falam que o Carl Lewis tinha exames de doping positivo na temporada anterior. Mas, eventualmente... Então, assim, tem coisa aí, sabe? Assim, eu falo, né? Parece uma teoria da conspiração, mas não é possível que só um tipo de pessoas, né? E ele existe em todos os esportes, né? O pessoal acha que às vezes é só no fisiculturismo, mas outros esportes, como por exemplo, né, o ciclismo sempre foi muito famoso, né? Desde usar eritropoetina, entre outras coisas, né? Mas do esteroide anabólico em si, para alguns esportes vão funcionar mais, outros menos, né? Não necessariamente você ganhar massa muscular vai te melhorar a performance. Quer ver uma coisa? Olha o peso pesado do MMA. Você vê, você fala, cara, esse cara é um gordinho. Gordinho de perna fina aqui. Pega o Fedor Emelianenko. Né? Você olha assim e fala, pô, gordinho, né? Então, só que o cara tem uma performance absurda. O próprio Daniel Cormier, né? O biotipo dele ali não é isso. Se eu pegar um nadador, por exemplo, e deixar ele muito musculoso, ele vai perder velocidade. Eu vou aumentar a densidade corporal dele, ele vai perder flutuabilidade. Então, o nadador, você pode olhar que ele não é tão seco, assim, ele não é fibrado, né? Se eu pegar, por exemplo, um maratonista e colocar 4 kg de massa muscular em cima dele, ele vai correr 42 km. Ele pode ser ergolítico, não ergogênico, na verdade, né? Então, acho que depende muito do esporte. Então, agora, por exemplo, no levantamento de peso... Daí já aí faz super sentido, entendeu? Então, acho que depende um pouco do esporte, mas é óbvio, né? Em 2002, teve uma entidade americana, que é o Physicians Desk Reference, eles soltaram lá um manuscrito dizendo que comprovadamente o esteroide anabólico não funcionava para melhorar a performance. Eu falei, gente, mas as pessoas usam por quê, então, né? Então, é óbvio que melhora, é óbvio que sim, melhora a força. Melhora a recuperação. Principalmente isso, recuperação entre os treinos. Muitas vezes você não melhora a performance em si. Na competição, mas na competição, os caras treinam muito bem, né? Mas aí a recuperação entre os treinos acaba sendo muito melhor, né? Então, existem alguns movimentos aí. Um movimento que fala assim, olha, deixa eu usar o que quiser. Né? A gente faz uma competição com doping e uma sem doping. E aí você decide onde você... É óbvio que é do ser humano que vai ter gente que vai usar alguma coisa e vai querer competir no que tem doping, entendeu? É do ser humano. Não dá pra gente ser inocente, né? Não existe inocência mais, né?
Mas é justamente isso, entendeu? Então, assim, não sei, né? Aí é uma discussão de vários pontos de Ponto de vista vista diferente. diferentes, porque assim, eu falo, tá, beleza, você vai liberar o doping aí, a galera vai tomar tudo o que quiser e vai se matar. Sim e não também, não sei, né? Foi feita uma pesquisa na Olimpíada de Atlanta, 1996, se eu não me engano, que eles perguntaram para os atletas se ele ganhasse a medalha de ouro, se ele tomasse alguma coisa que fizesse com que ele ganhasse a medalha de ouro, mas que ele não competisse mais, se ele tomaria. A maioria tomaria. Sim. Se ele tomasse Objetivo. aquela substância que fizesse ele ganhar a medalha de ouro, mas que ele fosse morrer depois, se ele tomaria. A maioria tomaria. Então, assim, o que eu vejo muito é uma certa desconexão do objetivo real. Se você é um atleta onde a sua vida, o seu patrocínio, a É sua dedicado família, àquilo, tudo aquilo depende daquilo ali, do seu resultado. cognitivamente falando, é mais fácil de entender que aquele atleta possa utilizar Exato. algum tipo de recurso dessa maneira. Agora, para quem está treinando no Gil ali 4 ou 5 vezes por semana, né? Será que tem necessidade de fazer isso, né? Então eu entraria muito mais. Será que precisa? Que aí entraria no cenário 1 de reposição, né? Porque, de novo, né? Por exemplo, por mais que você tome alguma coisa, vamos pôr no Gil. Cara, eu sou faixa azul. Uhum. Você acha que Não eu vou adianta. dar porrada nos faixa preta? Não Não, vai. não tem Não vai. como, entendeu? Então, assim, não Exatamente. vai te dar essa habilidade. A habilidade técnica não tem como, né? Uhum. A destreza do gesto esportivo ali, isso não vai ter como. Não vai melhorar de Uhum. jeito nenhum, né? Agora, para alguns esportes vai favorecer bastante o Sim. ganho de força. No jiu-jitsu a gente tem uma. O jiu-jitsu até então, só quem faz o doping era o campeão mundial na faixa preta, né? E era escolhido alguns, né? E agora está abrindo um pouco, por exemplo, no jiu-jitsu sem kimono também foi pego vários atletas, inclusive um atleta que pegou em terceiro lugar, então foi escolhido ali. No MMA já é uma prática já há um tempo já que a usada ali, ela fica em cima dos atletas, por exemplo, no One Championship já é uma visão um pouco diferente, então é credenciado na usada, mas ele não tem a fiscalização, então sem a fiscalização a gente não sabe o que acontece também. Então, o que você falou entre essa visão que você fala sobre teoria da conspiração, né? É, a gente sabe, a gente não pode ser inocente também, Sim, né? E claro. não pode desacreditar, né? Tudo bem que você não acredita, mas também não desacredite do que pode estar acontecendo, porque o mundo do esporte gira muito dinheiro, Sim. gira muita coisa. Por exemplo, você pega jogadores de futebol americano, jogadores da NBA, você vê que é uma relação entre doping, é pouca, mas é um show aquilo ali. Então, tem muita coisa girando em cima. Como que é a fiscalização em cima disso? Será que é uma fiscalização mesmo? Então, assim, e daí você não gosta de ver um jogo Você não gosta de ver uma luta que os caras vão lutar 5 rounds na pegada É. e uma luta que o cara. É uma certa hipocrisia Certa até, né? É uma hipocrisia, certa né? hipocrisia. A gente não pode. E daí cai naquela relação entre saúde, e daí cai na relação que você falou daqueles 4 tipos, né? É diferente. O quarto aqui tá fora do jogo. A Fora gente do está jogo, falando não. dos 3 Sim, aqui, ó. sim, Quem sim. precisa, porque tem carência de produção, quem precisa por causa de uma doença mesmo que teve secundária ali, e quem está usando com uma certa segurança e com acompanhamento. Nunca vai ser uma matemática exata, a gente Nunca. achar o que vai poder usar, qual dose que pode usar, até porque é individual. Então é um assunto. O que eu acho, quando o cara faz a inscrição, um atleta faz a inscrição, ele tem ali ó, o que ele Que ele vai poder pode fazer usar, ou e não. pronto. Você caiu, cumpre. É. Não adianta se explicar, porque, eu não sabia, foi contaminado. Outro dia eu estava vendo uma defesa de contaminação, o cara caiu com oxandrolona, estanozolol junto e testosterona. Contaminou, né? Pegou o pozinho e fez assim, ó, em Contaminou. cima Daí das jogou cápsulas dele. Não, jogou a farmácia no rolo. Fala, opa, desculpa, caiu tudo aqui em A cima. defesa tava que a cúrcuma tava com oxandrolona, tinha clomifeno também. E daí tinha o polivitamínico tava com clomifeno e oxandrolona, o do potinho dele. E daí uma outra substância também tava. Aí a farmácia pegou, fez a defesa. Daí o cara estudou que na farmácia teve tantas fabricações de oxandrolona quando ele mandou manipular dele. Então acho que deve ter misturado o pó, como se fosse um balaio lá. Que ele, isso aqui é um Samon oxandrolona, joga lá. E daí, uma defesa bizarra. O que aconteceu? O juiz não decretou o doping, porque estava claro ali o que foi feito. Então, assim, eu não estou julgando o atleta, não estou julgando nada, mas assim, caiu, enfrenta o que precisa enfrentar.
Muitos nem são lembrados hoje por causa do doping, então não precisa ficar Sim. voltando. Tem muita gente que foi campeão mundial aí, que a gente sabe que o jiu-jitsu, pô, o jiu-jitsu, cara, é bom pra caramba. Se caiu no doping, e daí, velho? Tipo, o jiu-jitsu dele Não, não vai ser e é o que ruim, você né? falou, né? Você vê, o terceiro lugar caiu no doping. Exato. Esse cara, eu não lembro nem o nome dele. Pode Entendeu? ser que os outros estavam usando também. Exato. Mas se eles não estavam usando e o terceiro estava usando, Imagina se vier só no Mundial só faz o primeiro. E daí, tipo assim, ele cai. O segundo, será que não tava usando também? pois é, pois E é. é Que um ganha quem erra menos, né? E às vezes o cara que tá tomando errou também, né? errar. Então, Exatamente. eu realmente acredito nisso, assim, gosto muito de ver o Paulo Borrachinha, né? Que ele tira uma onda Aham, sim, federal, né? aham. Do Secret Juice, né? Exato, Tá aham. sempre brincando com a usada lá batendo na casa dele, né? Então, assim, é o que eu digo, assim, esses três cenários não são doping, né? Vamos dizer assim. Então, tanto é que você tem as isenções terapêuticas, né? Dentro do doping, né? Sim. Tem gente que já fez tanto ciclo na vida e já usou tanto antes de Uhum. chegar lá, que agora ele não produz mais testosterona e Exato. ele precisa de Que é o reposição. que o Vitor Belfort queria fazer. Mas isso precisa estar documentado, Exatamente. né? Isso Tem, precisa estar você faz documentado. uma É uma carta para isso. isenção Exato. terapêutica, né? O, o próprio. Em relação ao uso. Eu tinha um atleta do UFC, o John Lineker, que agora está no ONU. Foi o cara que eu comecei a olhar para essa área do esporte, também voltar para a nutrologia, por causa da academia lá em Paranaguá, do meu professor Simar Costa, que me deu a faixa preta. E eu acompanhava o John. O John, a usada batia na porta dele, praticamente, semana sim, semana não, porque ele tem uma força Isso que descomunal eu ia falar, né? relativa. O cara é muito forte, o É. cara tem um poder de nocaute gigante. O que o cara acha? Pô, um cara desse tamanho não tem um poder de nocaute. E o bicho é chucro, velho. O bicho é chucro, o bicho é forte, é porque ele é bruto mesmo. Ele tem uma força É. bruta natural dele, nunca caiu no doping. Então, assim, a gente às vezes também julga algumas coisas que a gente fala, porra, não é possível aquele cara não Tá tomando tá alguma tomando coisa. alguma coisa. É uma qualidade corporal dele. É. Assim como eu tenho atletas, tem um atleta que é da chutebox, você olha a biopedância dele, não é de atleta, mas você vê o cara treinando. Ele, cara, eu olhei quando eu comecei a acompanhar ele, porque eu queria lutar. O professor Diego Lima mandou pra mim e falou assim: doutor, tem que me ajudar aí, esse cara tem que perder peso e tal, tem que falar com ele. Aí eu olhei a biopedância dele e falei, cara, essa biopedância aqui não tá legal, será que tá certa? Aí, tipo, avaliei, tipo, a gordura bem distribuída, então não aparecia. Mas eu fui ver o cara treinar, fui 2 treinos do cara. É o cara que tem mais gás. E ele tem força, porque todo mundo reclama da força dele, mas a biopedância não bate, força relativa ótima. Que é a história da performance, né? Performance, é a A performance. composição corporal não necessariamente está associada à performance, né? A gente vê, se olhar principalmente no peso pesado, né? Exato, igual Você que você pega, por falou. exemplo, o Bambam, né? O Taito Ivasa. Ah, sim. Você pega o Daniel Cormier, o próprio Fedor Emelianenko, né? Você vê? O Daniel Cormier, ele era constante, assim, ó. 3 rounds lutando pra frente, sempre pra frente. O próprio John Jones, né? Ele tava meio gordinho, né? Tá, tá. Tava meio rechonchudo, tinha uns donuts Pô, aí, extra agora. ficaram naquela expectativa do John Jones no peso pesado. Eu falei, pô, até tinha uns posts ele trincado. Eu falei, cara, esse cara deve estar grande. Quando ele, pô, chegou pra lutar, tava com a barriguinha ali. Mas aí é a performance, né? Então, no alto rendimento, né? Não necessariamente a composição corporal ela tá associada com isso. É lógico, por exemplo, se você pegar um cara que é jockey, Uhum. quanto menos peso ele tiver e mais seco ele for, menos peso em cima do cavalo. Então, isso é um fator talvez que influencia na performance, mas para algumas outras coisas não influencia. Você olha, por exemplo, os arremessadores, né? Arremessador de dardo, Sim, arremessador de martelo, né? Daquela, não sei como é que é, de peso mesmo, né? sim. Não necessariamente os caras são magrinho, Não, não, sequinho, não. né? Que você fala, nossa, ele é um atleta olímpico, É os né? Você levantadores olha, você olímpicos, né? fala, Trabalha força, né? aonde, É o né? trabalho, né? É justamente isso, né? A É o, performance, o rendimento às vezes não está é o associado estímulo de puramente treino que com você isso, né? faz, tudo que você faz E, que gira em torno disso, e né? o que você falou de julgamento é importante, né? Porque às vezes a gente olha o cara que é grande na academia e você fala, nossa, esse cara deve tomar um monte de coisa. Uhum. Não necessariamente. Às vezes ele toma menos do que o frango. Exato. Aham. O frango tá naquela ideia de que ele tem que tomar cada vez mais, Porque não não tá dando fazendo nada direito. Exatamente. Entendeu? E aí ele acha que ele tem que tomar mais, né? E aquele cara talvez só chegou naquele corpo porque talvez ele não tomou tanto. Né? Se Uhum. pra ele ter uma sobrevida maior, né? Ele precisa ter um pouco mais de construiu ali. parcimônia, né? Porque o cara que é muito maluco não dura muito tempo. Ele empresta, né, na verdade, também. Não Empresta dura muito muita tempo. coisa. E tem aquela questão também da resposta de cada um individual, né? Por exemplo, você pega 2 caras que estão aqui, começam a fazer musculação, apesar de ter a mesma idade, o mesmo peso e uma construção corporal parecida, fazer o mesmo treino, um vai reagir mais rápido, o outro vai reagir mais lento. Sim. E no esporte também o princípio da adaptabilidade, da onde você está treinando, da parte mental. Por exemplo, eu conheço atletas que chegaram na Aliança e eles
apanhava de todo mundo, cara. Esse cara passou todo mundo. Até no cara que batia nele lá. E o cara que batia tá ali, tá indo também. Só que a velocidade de progressão desse, o que tá por trás disso? Pô, é muito treino, é uma adaptabilidade do local, a parte mental. Então, quando você fala em esporte, você fala numa... Sim, o rendimento, né? O rendimento resultado, ele é multifatorial. Multifatorial. É. E daí você jogar em relação à parte de hormônio, né? Chega a ser... É igual o que a gente estava conversando em off lá, que às vezes tem atletas que você percebe que fadigam muito, que é aquela derivação para estradiol que você falou que, pô, dá uma fadiga muscular e o cara tá usando de uma maneira errada alguma Sim. coisa. Então, assim, o uso errado do hormônio, a individualidade, o receptor de cada um, é a mesma coisa que o paracetamol. Eu dou um exemplo para alguns pacientes. Paracetamol não melhora a dor de cabeça, de pirona melhora. Minha esposa é o contrário. Então, o que é? Qual que é o melhor, qual que é o pior? Né? Entendeu? Então, assim, Isso é um fator bem importante, né? O estradiol, né, ele ajuda a fazer a recuperação de tecidos moles, né? E quando você treina, faz a musculação, você tem as microlesões, micro-rupturas que são necessárias como estímulo para gerar hipertrofia. E aí você treina lá absurdamente, tá, né, machucando ali, vamos dizer assim, malhando aquele biomaterial muscular ali, músculo tendíneo, ligamentar. E aí, de repente, você toma lá um anastrozol, né? E você joga o estradiol lá embaixo com medo da ginecomastia. Aí o que acontece? Você ganha um volume muscular rápido, a força, até por mecanismos neurais, aumenta muito grave, muito rápido, e você cria um desbalanço do quanto esse músculo adapta e a força aumenta com o tecido que é maleável. Aí é muito mais fácil ter rupturas musculares, né? É muito mais fácil. E é o mesmo exemplo também que o estradiol é importante pro libido também, Sim, pra ereção. libido Então, também. ela é importante. Aí eu já peguei cara com um texto de 5.000 com um estradiol de menos 15. Cara, imagina pra chegar nesse texto de 5.000, o cara tava usando muita coisa. E usando muito anastrozol. E daí o cara tava sem ereção e sem libido. Depressivo. E largou o casamento, pra você ter ideia. Eu falo, isso geralmente é um erro, né? E É aí um que erro. Na consulta médica, você consegue fazer, você O consegue cara olhar e entender. falar, pô, tá errado. E o cara entender Sim, também. sim, Eu acho que o papel médico daquele quarto, do nossos, do grupo 4 de clientes nosso, é esse. É Eu você sempre orientar. falo que é minimização de risco, né? Eu chamo de contenção de danos. Uhum. Né? É conter os danos. Você vai conter exatamente, você vai impedir que aconteça? Não, mas você vai diminuir Você não o vai amarrar ele, risco né? daquilo Exato. acontecer, entendeu? Você não vai amarrar, de novo é um aperto de mão. Tem paciente que fala assim, olha, eu vou usar e eu vou continuar usando. Uhum. Você fala, tá bom, vou te Tô aqui acompanhar com você, aqui, mas né? aqui o risco é esse. Vou tentar te Escreve ajudar prontuário, aqui. você tem que escrever em Não é prontuário. um suicídio assistido, entendeu? Exato. Mas é justamente você tentar ajudar aquela pessoa que está ali procurando ajuda, né? De alguma forma. Né? E até essa sensibilidade de você saber o estradiol, proporção texto para estradiol, não é uma literatura que existe ali a proporção exata, né? A gente sabe que de 20 para 1 tá tudo bem, 30 para 1, 40 dependendo do que tá, mas é sintoma, né? É o que o cara tá sentindo. Por exemplo, às vezes o estradiol tá alto, mas o cara não tem nenhum sintoma em relação a isso. Então, Isso é muito legal, né? Essa questão do exame, porque assim, muita gente fala assim, eu fiz um exame de testosterona, deu baixa. deu 400, tá boa? E aí? Eu falo, eu não sei, porque assim, pode acontecer de, como a gente tem casos na literatura, né? E tem até documentado isso em estudo científico, que para um jovem, 430, abaixo disso, é baixo. Mas se você pegar, se eu estancar em 300, pode ser que seja ruim. Vamos supor que esse cara tinha 900. Exato. Eu tenho um paciente que tem 900 mil de testosterona basal. Peguei 1.200. Aí ele cai para 400. Ele tem sintomas de hipogonadismo mesmo com aquele exame. É óbvio, muitas vezes o diagnóstico do hipogonadismo ele é um diagnóstico de exclusão. Exato. Você tira o sono, você tira a medicação, Exato. É o você tira o passo. estresse, É você o tira o primeiro luto, você mapeou toda na consulta, e aí você pediu o exame e você fala, olha, não tem nada que está explicando esse exame aqui nessa quantidade. Só que às vezes ele já tinha um exame muito alto, né, que era fisiológico dele. E agora, com 400, ele tem sintoma. Eu falo, bom, ele tem sintoma, tem tudo direitinho. Então, te autoriza a fazer um teste terapêutico. Vamos aumentar para 600, 700? De repente, aí esse cara melhora. Eu tenho vários casos no consultório disso, né? Então, e às vezes pode entrar até com né? CERMES também, né? Só o exame, né? Só o exame, Só o exame, né? É igual o TJ e TGP também, né? Pegar um TJ e TGP alterado e às vezes a pessoa está usando um esteroide, você mesmo falou, é injetável, que na teoria a segunda metabolização hepática, ele é agressivo, o fígado? É também,
mas talvez não é do treino, você tem que pedir pro cara ficar parado. Atleta de alto rendimento, se Pedir vier uma CK, né? uma CK, exato. Aí você vê uma CK, o atleta de alto rendimento, ele, na teoria, ele tem que ter uma CK um pouco alterada, né? O TJ e o TGP tem que estar um pouco alterado também, porque ou ele não tá treinando nada, tá treinando fofo. Sim. Então, tipo, você não vai pedir pro cara parar 7 dias, a não ser E que... outros marcadores, né? A fosfatase alcalina, Alcalina. gama GT, né? Você consegue mapear, né? Tem um estudo muito legal que eles inventaram um caso, era um caso fictício, e aí eles distribuíram um questionário com aquele caso clínico para vários médicos, médicos do esporte, médico da família, enfim, para dar o diagnóstico. E no exame ali tinha alterado TJ, TGP e DHL, hepática. E aí, só que com os outros exames, fosfatase alcalina, gama GT, todas as outras coisas normais ali, né? E aí mandaram para esses médicos, assim, 63%, se eu não me engano, e falavam que esse cara era um fisiculturista que usava esteroide anabólico. Tá, vixi, descascaram já. 63% deram como primeiro diagnóstico lesão hepática por esteroide anabólico. Sim. E acho que 50 e poucos por cento sequer mencionaram a possibilidade da enzima estar alterada pelo treinamento. Né? Então era um estudo para ver se os médicos estavam cientes, vamos dizer, sabia disso. Isso é muito comum, né? Eu atendi muito no consultório, vai num profissional que não está muito atualizado, aí chega um cara mais fortinho, né? Faz um exame, na hora que passa lá no seu médico para fazer o seu check-up geral, aí ele olha e ele fala, ó, TJ e TGP meio aumentadinho aqui, né? Esse cara tá... Aí ele olha assim e fala, você tá tomando alguma coisa? Não. Você não tá tomando nada, nenhum anabolizante, nada? Não tomo, só suplemento. Que suplemento você toma? Ah, toma whey creativo. Ó, cuidado, esse whey tá fazendo mal pro seu fígado. Eu falo, não... Pelo amor de Deus. Pergunta pra esse cara se ele treinou. Exato, tipo assim, olha, só isso. 72 horas antes desse exame aqui, né? Ou 48 horas. Você treinou antes? Porque às vezes o cara treina perna na sexta caramba. e ele vai colher o exame no sábado. E vai dar alterado, entendeu? Então, é saber interpretar o exame laboratorial no contexto do atleta, né? Porque eu falo, o exame é uma foto de um momento que é totalmente dinâmico, que está passando, né? É um filme e, pum, aí você bateu uma foto ali. Então, você precisa entender o que estava rolando quando ele fez quando você vai interpretar aquele exame ali, né? É o exame hormonal feminino, né? Sim. A oscilação feminina no mês da parte hormonal é gigante. Dependendo da fase do ciclo, vai dar diferença. Vai dar diferença. E poucos médicos vão para essa área, porque eles já colocam aqui aquela barreira para saber o que o hormônio faz no nosso corpo, o que tá. A gente é baseado, no nosso corpo vive disso, né? O hormônio é como se fosse o adubo ali regando as nossas folhas ali. Então a ideia de você fazer o uso hormonal e saber, eu acho que hoje já não, é inadmissível a gente não tá entrando nesse mundo. Que é um mundo que aqui no Brasil você foi o primeiro a entrar. Sim. Então, assim, hoje... Eu sempre brinquei, né? Eu falei, cara, eu quero devolver o esteroide pra medicina. Que não é pra ficar na mão de quem não é médico. Exatamente. É pra ficar na mão de quem é médico, né? É um fármaco. Então, uma coisa... Historicamente, dá pra entender o que aconteceu pra gente chegar nesse cenário, né? Porque em 1990... foi votado o Ato 3 de controle de substâncias pelo Congresso americano, em que transformou o esteroide anabólico numa substância controlada, ou seja, você só comprava na farmácia com receita controlada. Em 94 teve uma emenda dessa votação que passou a tornar o esteroide anabólico, se você portar ele sem a receita, é um crime federal. Então, começaram a divulgar muito isso. Tiveram vários escândalos de doping, por exemplo, aí, né? Ben Johnson, começou muita mídia em cima desse, né? De você quebrar o fair play, vamos dizer assim, dos jogos. E começaram todas as sociedades médicas e esportivas a querer realmente demonizar tudo isso do doping, né? E aí, a classe médica também incorporando isso, também passou a falar, olha, isso aqui é bomba, isso aqui não presta. E aí, tanto o uso começou a se disseminar desde a década de 70, pelas academias na Califórnia, né? Muscle Beach, né? Gold's Gym, né? Então, assim, academia ao ar livre, né? Começaram a propagar e foi uma questão do tempo daquilo ali começar a ter muita gente utilizando. E aí, essas proibições, esse preconceito todo, essa diminuição de prescrição até para o terapêutico, levou alguns laboratórios, né, ao redor do mundo, a pararem de fabricar alguns medicamentos. Por quê?
já não dava tanto lucro. Testosterona é um medicamento barato. Exato. Esteroide anabólico é um medicamento barato. Né? Né? Se tivesse o preço do GH ou do Ozempic, a gente nem estava discutindo esse podcast aqui, entendeu? Porque já seria uma história completamente diferente. A gente não pode ser inocente, a medicina sim, né? Tem muita coisa econômica no meio, né? A ciência hoje, claro que a gente tem mecanismos para tentar coibir isso da informação científica, mas hoje se não tem indústria farmacêutica, a medicina não faz ciência praticamente, entendeu? Exato. Porque os grandes estudos multicêntricos na Holanda, tem, sei lá, nos Estados Unidos, enfim, vários países diferentes, com vários experts, com milhares de pacientes, quem é que financia isso? Não é o governo. É a própria indústria mesmo. Então, é claro que tem mecanismo de uma transparência de dados, né, deles não manipularem os dados. Enviesado enfim, a gente tem uma série de mecanismos para tentar coibir isso. Mas a indústria é muito presente, né, nesse aspecto. Então, como a indústria também não vai ter um lucro muito grande, porque é uma medicação barata, diminuiu muito a prescrição, tem uma imagem negativa em cima daquela substância, a medicina largou mão de usar. Então começou a ficar muito restrito. E isso a gente estava falando aí de a partir dos anos 2000, talvez aqui no Brasil, entendeu? Faz pouco tempo, né? E aí, ao mesmo tempo, essa explosão do underground, né? Cada vez que sai uma reportagem falando mal de esteroide, né? Dos médicos tentando criminalizar até os próprios médicos, né? O underground compra fogos para soltar, né? Porque vai todo mundo para lá. Né? E assim, a relação do underground também ela é um pouco bizarra, né? Porque às vezes parece no Instagram ali para venda. E isso não bloqueia. Isso não bloqueia. Isso não bloqueia. Para mim é a mesma coisa que um traficante vendendo droga, né? Vendendo cocaína, alguma coisa que... Mesmo porque, assim, né? Esses medicamentos, falam, não, mas é original, eu falo, geralmente eles entram de uma maneira clandestina. Exato. Tudo são bem que contrabandeados, tem as molhagens de mãos aí, passam por vias legais, né? Vamos dizer assim. Mas tem muita coisa contrabandeada. E vem aonde? Vem do lado do motor do carro, tem várias reportagens. Coloca aí, anabolizante motor do carro no Google. Você vai achar a reportagem lá. Então, vem condições que já como é que você coloca um medicamento que está escrito ali, a temperatura. De conservação, que vem do lado do motor do carro, vem escondido ali na parte de cima da boleia do caminhão, vem do lado do motor do barco, entendeu? Então, a chance daquilo ali ter alguma adulteração é muito grande, né? Então, e essa via de entrada clandestina, você acha que quem traz anabolizante traz só anabolizante? Não, traz entra tudo, anabolizante, cocaína, arma, entra tudo, né? Porque realmente é tráfico, né? Exato. E daí você perde ali uma arma importante até na ortopedia, por exemplo, recuperação de cirurgia pós-operatória de lesão de cruzado. Tem estudos já mostrando que está fazendo sentido o uso hormonal para você não perder tanta massa muscular. Sim. E daí você lima esses estudos, esses pacientes que poderiam estar sendo beneficiados, né? Sim. Que é aquele grupo 2, eles se encaixam também no grupo 2, só que não é aquele queimado que realmente, aquele cara ali, aquele cara que tem uma indicação relativa, que você pode usar ou não pode usar. Então, assim, você perde muitas armas através de um discurso muito raso em relação à parte hormonal. Desconhecimento e preconceito, né? Acho que a união fatídica aí do que a gente acontece hoje. Isso que você falou eu via muito na fisiatria, né? Aquele paciente que teve ali um problema, enfim, ele perdeu muita massa muscular, ele está lutando para conseguir ficar de pé com ajuda e ficar no parapódio ali, né? Que a gente chama, né? Um balcãozinho, assim, como se fosse ali um púlpitozinho, né? Que ele fica em pé ali para começar o auxílio parado, da marcha, né? Ele fica se segurando para fazer força nas pernas. Então, assim, às vezes ele demora, porque a mulher já tem uma dificuldade de ganhar massa muscular, ganhar força, já está idosa também, não tem uma dieta muito adequada e só consegue fazer fisioterapia 1 ou 2 vezes por semana. Nunca fez exercício físico. Nunca fez exercício físico, já tinha uma massa muscular pequena, entendeu? Então, por que essa paciente não pode se beneficiar desse tipo de tratamento, entendeu? Então, a evolução que eu vi, por exemplo, dentro da fisiatria, que eu acompanhei no consultório alguns pacientes, cara, é outra. Sim. Hoje eu publiquei no meu Instagram de um esteroide que a gente até nem tem no nosso meio aqui, legalmente falando, né, que é o enantato de metenolona para pacientes pós-AVC. Então, quer dizer, o ganho de massa muscular e o ganho de aptidão física durante as 6 semanas ali do processo de reabilitação, cara, foi 3 a 4 vezes maior no grupo que usou a metenolona, por exemplo. O começo de uma reabilitação do AVC ela é muito importante, né, para o prognóstico final. Sim. Então, praticamente, se você pegar, por exemplo, uma lesão medular, né, que o indivíduo fica lá paraplégico ou tetraplégico, é por volta de quase 60% a prevalência de hipogonadismo, ou seja, por aquele trauma agudo, ele ficou hipogonádico.
será que não é importante eu tentar É um preservar? tratamento, né? É um tratamento, né? Então, assim, e aí o que que acontece? Todos os estudos de acompanhamento ao longo do tempo, né, que a gente chama longitudinal, de populações que têm hipogonadismo, que trataram e não trataram, não tratar o hipogonadismo está muito mais associado à morbimortalidade, que é aparecimento de doenças, principalmente alterações metabólicas, como pressão arterial, colesterol, ou agravamento da doença que já tem, e mortalidade. Mortalidade tanto por todas as causas, causas cardiovasculares. Você falou, olha, isso tem estudos, ó, É. de muito Um tempo. dos maiores índices é a massa muscular, para você ver Sim. longevidade, para ver também, ó. Porque está relacionado, a força e a massa Força muscular muscular está tá relacionado com independência. Né? Exatamente. E uma relação importante em relação à parte hormonal também que a gente vê na prática esportiva, por exemplo, até a usada, ela abriu um pouco a mão. Agora está saindo. O John Jones foi pego por turinabol com 80 picogramas e depois com 30. E ele falava que era o mesmo, que não tinha saído ainda da filtragem. Os exames que são feitos são os exames de urina, porque é o que mais Sim. pega e detecta. Muita gente. Outro dia eu vi uma defesa de um atleta, um professor falando sobre exame de sangue. Por que não faz exame de sangue todo mundo? É muita gente discutindo o que não sabe, né? Mesma coisa, eu não vou discutir com um professor que viveu do jiu-jitsu 100 anos, alguma posição que ele fala, pô, faz por aqui. Então, assim, a parte médica deixa pra gente, né? Da parte para discussão, polêmica, isso gera um pouco de engajamento, você vai sair ali, mas você vai estar falando às vezes uma besteira ali. A gente mesmo, através disso, a gente pode se mudar durante o nosso tempo. A gente estuda, mas hoje uma coisa que talvez não funciona, vai surgir um estudo que vai provar que vai funcionar e a gente passa a ciência de verdades transitórias. Exato, exatamente. Então, assim, é importante a gente estar falando, quando a gente fala sobre doping, atleta, eu sempre volto para essa área, porque o podcast é voltado ao sportcast, que quando a gente usa uma droga, é igual a musculação. A musculação, por exemplo, vai fazer musculação pro cara que tem problema de coluna. Ele tem que fazer musculação. Musculação faz parte do tratamento. O que o cara que nunca fez musculação imagina? Ele imagina o cara, ele levantando uma anilha gigante. Agachando com 400 quilos de cada lado. Exatamente, não, cara. Você vai primeiro saber o movimento de agachar. E a parte hormonal é a mesma coisa. Quando a gente, vou prescrever um hormônio pra pessoa que tem uma patologia. O cara já pensa no cara do fisiculturismo, tomando um monte de hormônio, o cara E é o que sai na mídia, né? E é o que sai na fulano mídia. morreu, né? E é o que sai na mídia. É o que sai ela na tomava mídia. 298 vezes 10 a terceira coisas, mas o que matou foi só o anabolizante. Exatamente. Então... Daí é muita coisa por trás. E hoje tem um monte de documentário na Netflix também falando sobre o uso hormonal em fisiculturista, o quanto que é doentio. É um esporte que, assim, tem que ser escolhido a dedo. Primeiro, quem tem a genética para fazer. Sim. E segundo, quem tem a aptidão psicológica para estar usando. Não vou falar que não existe. Todos os praticantes de fisiculturismo que estão aí no topo usam anabolizantes. Não dá para falar que não, ninguém é bobo aqui. Hoje até existe uma possibilidade de ter a competição do pessoal natural. Isso é legal, é igual a gente estava pensando do jiu-jitsu, é uma competição natural, uma competição não natural, e vai ter gente que vai burlar. Vai ter gente que vai tentar burlar. Vai burlar, não vai ter jeito. Então, assim. Vai ser sempre do outro lado pra cá. Exato. Nunca o contrário, né? Ninguém vai lá natural competir com quem tá usando, né? E quando a gente puxa pro jiu-jitsu, MMA, você vai olhar a história toda do MMA do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um mundo que rola muito também. Porque é uma competição individual até no treino. Então o pessoal acaba usando. E eu vejo muita gente usando errado. Já chegou um paciente pra mim que ele estava usando por conta, e quando eu peguei, falei, cara, mas por que você está usando tudo isso? Tipo, e era tudo isso mesmo. Aí eu falei, cara, você perigou você infartar. Deu 3 semanas, o cara me ligou, saindo da UTI. Infartei. Infartou. Foi isso, ele infartou. Então, é um cara que já tinha ansiedade, tinha um monte de coisas associadas. Não era um caso só do esteroide. Pode ser jogada a culpa no esteroide? Ele estava usando underground. Não sabe o que ele estava tomando. E aí tem várias coisas misturadas. É o que eu digo assim, ó, você usar, é uma área, de novo é o gráfico, né? Quanto maior a dose, maior o tempo que você usa, maior é o risco, obviamente. Porque o esteroide em alta quantidade, ele pode desbalancear o seu perfil lipídico. Sim. Ele pode diminuir o HDL, né? O que é o transporte reverso de colesterol, né? Que pega o colesterol das artérias e leva para ser metabolizado no fígado, não deixa ficar depositando lá nas suas artérias, né? Ele pode alterar, o coração é um músculo.
E tem receptor androgênico lá. Então, uma testo muito alta, num coração que responde, ele pode responder de uma maneira de uma hipertrofia ruim, Exato. patológica, entendeu? Então, isso tudo precisa acompanhar. Às vezes a dosagem não precisava ser alta, né? Exato. De novo, não é dizer que o esteroide não cause isso a longo prazo, né? Uhum. Mas eu acho que existem maneiras de você tentar minimizar o risco de uma coisa aguda, por exemplo, né? Um exame de sangue ali, que está com hematócrito, né? O número de células O risco de vermelhas aí de trombose é alto. 68, como Uhum. eu já peguei no consultório, eu falo, cara, chega, vamos parar aqui. Não vai dar certo essa brincadeira aqui, né? E o colesterol e o hematócrito alto, o paciente não vê. A Não dá ginecomastia, sintoma. não dá sintoma. Então, Pressão, né? assim, você é, Pressão exatamente. arterial não dá sintoma, né? Todo mundo Exato. acha que tem dor de cabeça. Exato. O que Primeiro, acontece geralmente, né, que você tem uma dor de cabeça e aí você por acaso foi medir a pressão arterial e a pressão arterial que sempre esteve alta, agora tá ela tá alto por alta, causa da porque dor de... sempre teve que ter alta. E daí eu ainda falo, deve ser por causa da dor de cabeça, não ao contrário, né? Não, a dor tá aumentando a pressão. Então, tem algumas coisas na medicina, né, que eu falo justamente isso, né, que não dão sintomas. Então, você tem lá um tumor no rim, por exemplo, ele muitas vezes não vai dar sintoma, não vai Uhum. dar sangramento urinário, não vai dar dor para urinar, nada disso, né? Você tem um tumor no intestino, por exemplo, não dá sintoma até que esteja grave ali, obstruindo alguma coisa, né? É. E a parte do hormonal também é essa relação de casos fatais que existem, que jogam a culpa só no hormônio, ela acaba, na verdade, a gente perde o balanço de uma explicação científica sobre o assunto, porque a Sim, pessoa vai pelo raso, vê o que dá mais polêmica, e sim, hoje o que dá mais polêmica não é um assunto. É um assunto raso sempre. Sempre quando sim, você vai ver polêmica, é assunto raso. A não ser quando é uma discussão científica. A sim. polêmica dentro da medicina é uma coisa, a polêmica fora da medicina é outra. E quer queira ou quer não, tem muita gente buscando mídia. Daí vem pessoas que não estudam a parte e não se comprometem, na verdade, a ter a responsabilidade sobre o seu paciente e atacam ali quem está fazendo. Tem uma frase muito interessante que eu já vi de várias pessoas, que é assim, mas você não acha curioso, por exemplo, olha só, que o esteroide está sempre ali no meio? Eu falo, gente, é assim, ó, você já reparou que todo acidente de carro sempre tem uma pessoa no meio? É meio Aham. idiota, assim, você pensar dessa maneira, porque eu falo, sim, o esteroide está ali no meio, mas o que mais está em conjunto ali, né? Pode ser que, será que só ele isoladamente poderia dar isso? Sim, mas talvez ele tenha morrido por uma arritmia que não Aham. foi causada exatamente por aqui, né? Então tem um contexto, né? É muito menos... chega um cara gigantesco numa emergência, ele até admite que ele já usou esteroide anabólico, mas ele não vai falar que ele estava usando cocaína. Exato. Entendeu? Então, o espasmo coronariano, né, decorrente do uso de cocaína, pode acontecer. Né? Um surto psicótico por causa de uma outra medicação, por exemplo, né? Pode acontecer. Por outros fatores, né? Não especificamente por causa disso, né? Não é, de novo, não é dizer que você não cause danos, mas a gente tem um negócio que chama intervalo terapêutico, né? Uhum. Ou seja, eu tenho uma quantidade que ela faz efeito clínico e eu tenho uma Quantidade quantidade que é tóxica, né? como todo medicamento. Para você ter ideia, por exemplo, da oxandrolona, né, a dose tóxica documentada no PubMed, né, que é uma das Uhum. maiores referências aí de bases de pesquisa de artigos científicos, é 100 miligramas por quilo. Não, 2,4 miligramas por quilo. Uhum. Ou seja, numa pessoa de 100 quilos, são 240 miligramas de oxandrolona. Cara, eu nunca vi isso em nenhum estudo. Se você colocar metade, 100 miligramas, já é Já é muita muita coisa. coisa, entendeu? Já é muita coisa. E quanto que é uma dosagem terapêutica? 20 20 miligramas. miligramas. Ou seja, é mais de 10 vezes menos o que você tem documentado que é tóxico. Significa que não tem efeito colateral? Óbvio que Que não. não, porque pode aumentar a androgenização da mulher, mas é muito distante. Então, este intervalo terapêutico tóxico dos esteroides anabólicos é muito Muito grande. grande, o que favorece a galera também abusar, Usar. Exato, entendeu? porque não dá nada. É Porque aquele. Tem um colega lá que usa tudo e não dá nada. é, É esse que é o problema. e muitas vezes, né, eu já vi no consultório também essas histórias, né, que eu falo, como diz aquele dito popular, né, por fora bela viola, por Aham, dentro pão aham. bolorento, né, que você vai fazer exame de sangue, Porra, eles falam, meu Deus do céu, cara, não sei como o nem cara como esse tá cara tá vivo, andando cara. vivo ainda, né? Porque por fora tá tudo ótimo, tá tudo lindo, mas por dentro não tá tudo isso, entendeu? Porque aí você olha assim,
o perfil lipídico totalmente bagunçado, a enzima hepática lá quase tendo uma hepatite medicamentosa, tá com hipertrofia cardíaca, a pressão tava alta, quer dizer, tá tudo detonado ali, né? E você não tava sentindo nada. Exato. E tem também um outro ponto de vista, que aquele cara é exatamente o diabético, né? Tipo, o cara come doce, o cara tem obesidade, mas o exame tá bom. Não, mas o meu exame tá bom, eu como doce, mas o exame tá bom. É o cara do anabolizante que o exame tá bom, mas uma hora vai dar ruim. Porque a Sim, dose, porque daí esse cara, a tendência dele é continuar abusando. Eu tô falando do grupo 4 lá, sim. aquele grupo que usa mesmo. Ele vai continuar somando mais. E quando você chega pra um cara desse e fala, pô, você tem que diminuir, porque isso aqui você nem tem receptor pra isso, você nem treina pra isso, nem cabe no seu carro esse tanto que você tá querendo Sim. levar. E daí você tem que explicar para ele o porquê e qual que é o fator do longo prazo. Aí entra muito na parte psicológica. Eu acho que a gente, como médico, tratando a parte hormonal, eu acho que a gente trata mais a parte psicológica em si do que o Sim. próprio hormônio mesmo, né? Porque né? Tanto a estética quanto o desempenho, ele passa por uma modificação do estilo de vida e é uma questão comportamental, Uhum, né? Eu falo, por que que as pessoas conseguem perder por um brigadeiro? sim, Você olha o brigadeiro e fala, não me aguento, consigo. Não, tem alguma coisa errada aí, a tem. gente precisa, Tem né? muita coisa por trás, né? Então eu brinco às vezes assim, né? Por exemplo, lá em casa tinha a minha mãe era super chocolatra, assim, né? Uhum, E ela comia às vezes assim, uma barra de chocolate por dia, assim. E sempre tinha lá. Mas eu não comia, porque não gosto muito. sim. Aquilo não faz sentido pra mim, entendeu? Uhum. Mas tem gente que, né, eu atendia muito no consultório, falava, ai, nossa, de Eu não aguento. quarta-feira o pessoal pede pizza, aí eu não consigo não comer. Eu falo, Uhum. então, né, tá faltando aí justamente isso, né? Essa ressignificação, né? Então, tanto a disciplina do treino, tudo isso, né? Eu falo, acho que o jiu-jitsu ensina muito isso, né? Você vai apanhar até para sempre. Você Exato. fez uma decisão na sua vida De de se apanhar para apanhar. sempre. Inclusive, às vezes você vai apanhar de quem sabe menos do que você. Você Exato. vai E falar, quem é menor que você? que E é quem é mais menor, fraco que que é mais você? fraco, né? E você deu um vacilo ali, você fala, nossa, cara, o que que eu fiz aqui, né? Então, é aquela história, né? Nem sempre ganha o que é o melhor, né? Aham. Não, e tem ainda aquele caso assim, ó, que você tem o A, o B e o C. Você bate no A, o A bate no C e o C bate em você. Tipo assim, porque o jogo não casa. É, Então, assim, o jiu-jitsu, ele realmente é uma escola ali de sim. você aprender isso daí, né? E vamos falar um pouco, vamos tirar um pouco o hormônio de cá. Agora vamos falar Lucas Caseri da parte atleta e também da parte pessoal aí. É, como que é a sua rotina diária aí? Eu sei que você sempre vai. Eu até me admiro o tanto que você tem de paciência para explicar sempre, talvez, a mesma coisa. Aqui, você falou a mesma coisa que você fala todos os Sim. dias. A gente faz questão porque às vezes você está falando para um outro grupo Sim, de sim, sim. pessoas. Atinge uma outra. Mas a gente, assim, eu queria saber mais sobre a vida do Lucas Caseri, não o doutor Lucas Caseri, não o professor Lucas Caseri, mas o Lucas Caseri, o que ele gosta de fazer, os seus hábitos, em relação a tudo aí. Então, fazer uma revelação em rede nacional, né? O Lucas Caseri está dentro do espectro autista, né? Hum, Então, eu tenho o TEA, que é a antiga síndrome de Asperger, né? Que é o uhum, TEA grau 1, nível de suporte 1. Então, o Lucas Caseri é um cara que gosta de ficar muito mais no casulo dele, entendeu? aham, E eu sempre gostei muito de estudar, enfim, de ler. Acho que depois que eu entrei na faculdade, eu gostei muito de ler, assim. Então, de vez em quando faltava na faculdade, que se eu podia, faltava no calendário ali para eu poder ficar em casa lendo, estudando e tal. Então, eu gosto muito dessa questão um pouco mais, talvez, introspectiva, de entender, uhum, né, de estudar. E eu aprendi, né, essa treinabilidade de dar aula. Eu comecei a dar aula muito cedo. Assim que eu saí da faculdade, o professor Santarém já me botou para dar aula. uhum, Então, eu dava aula no curso técnico de musculação, que é a da FEPAM, a Federação Paulista de Musculação, que hoje é a ANABA, né? uhum, Cara, tinha 300 pessoas no auditório, 400 pessoas. Então, eu comecei a aprender. Aí, eu entrei para uma empresa que, na época, era a líder do mercado, que é a Probiótica, né? uhum, sim, Conhecida aí sim. até hoje, né? Super empresa. E na época eles tinham um workshop itinerante pelo Brasil todo. Hum, E aí eu viajei pelo Brasil porra, todo, dando legal. palestra. Dei uma palestra lá que tinha 1.300 pessoas no Recife, foi maravilhoso, tá? Então, esse foi treinável Aham, meu, assim, né? Mas o Lucas é mais quietão, assim, mais aham, introspectivo, assim, gosta muito de estudar. E um sonho que eu tinha, eu falei assim, cara, eu gosto de estudar. Eu falo, pô, um dia eu podia receber para fazer isso, sim. né? Podiam me pagar para ficar estudando, né? E hoje aconteceu Porra, esse negócio, né? Que é justamente isso. No final de 2019, eu me formei em 2004, eu fiz 15 anos aí de atendimento, e no final de 2019, um pouco antes da pandemia, eu decidi encerrar meu consultório,
não sabia se temporariamente ou não, enfim, para me dedicar ao ensino. Então hoje eu tenho aí vários cursos, livros, então eu fui me dedicando muito a fazer isso. Então eu consegui uma liberdade geográfica. Sim. E eu Você pode consegui trabalhar tirar onde o você dinheiro do consultório e essa outra parte me financiava adequadamente também. Então eu consegui as duas coisas, a liberdade geográfica e a liberdade financeira para eu ter essa liberdade geográfica, né? Então é por isso que às vezes você vê eu treinando de manhã, particular, com o Cadu, Aham. né, meu professor de Gil. 3 vezes por semana de manhã eu faço meu personal de Gil e sempre e terça e quinta eu vou pro Taekwondo e todo dia à noite quando dá, acho que geralmente 3 vezes por semana eu consigo ir na Aliança treinar. Sabadão também, tem o treino conjunto, todo mundo, aquele salseiro, né? Você sonha, hein? É sonho do médico, hein? E aí, no restante do dia, eu tenho as minhas obrigações, né? Eu tenho algumas reuniões, então todo dia eu estou produzindo conteúdo, então eu leio uma média de 2 artigos por dia, mais ou menos, onde eu faço os resumos para a plataforma, posto algum conteúdo no Instagram, né? Então eu trabalho muito com educação, né? Com ensino mesmo. Então, hoje a minha rotina é mais ou menos essa, né? Eu tenho uma liberdade, por isso assim, vou fazer meio-dia, vamos embora. Eu Beleza. consigo lógico, tem alguns compromissos fixos que não dá, mas no Mas geral, assim, consegue se é uma adaptar, agenda né? extremamente maleável. Então, para mim, domingo é igual segunda. Se segunda eu Sim. estiver muito cansado, eu treino de manhã, tenho eventualmente ali minha aula de inglês, tá, uma reunião, durmo à tarde. Uhum. E aí vou treinar à noite, e durmo cedo. Mas no domingo eu fiquei trabalhando desde de manhã cedo. Aham. Então não tem uma rotina desse, preciso exatamente disso, né? Então acho que isso não é todo mundo que se dá bem com isso. Também tem, né, ônus e bônus disso aí, né? Que às vezes você Muito do acaba, perfil de cada um, né, às vezes também. acaba trabalhando o dia inteiro, né? Agora eu dei uma reduzida, mas chegou a época de eu ficar 7 horas por dia no Instagram. E assim, é um trabalho, né? Por exemplo, É um assim, eu trabalho, entrei, é um trabalho. a gente pensa, pô, esse cara, não Pô, o vou cara ser que não eu faz sou nada, só fica exata, estudando cara, eu aí. comecei a mexer em Instagram, eu falei, que canseira do caramba. E assim, eu tenho assim, eu vou num campeonato de jiu-jitsu, que aquilo que eu não tenho que fazer uma divulgação também, até Sim, do meu trabalho. Só que eu chego lá, eu quero torcer, eu não tô ligando pra fazer foto. E às vezes é um necessário. Tem sim. um dia, pô, você não fez nenhuma foto lá. Eu falei, cara, esqueci. A Gabi Peçanha mesmo foi campeã do BJJ Stars. Sim, sim. Ela Tava falou, lá, tava lá. pô, doutor, eu não tirei uma foto com você, cara. Eu falei, cara, Gabi, eu nem lembro dessas coisas, cara. Não vou ficar assim, pô, vou tirar uma foto aqui. Não, eu faço. Cara, e é muito legal. A equipe do Márcio de Deus é uma equipe que mudou muito meu conceito sobre atleta, quando eu comecei a acompanhar a galera toda ali. E partir para esse conceito mental, como que Não, ele age. eu gosto Cara, muito de ver os vídeos dele. é um Comprei até cara. o e-book dele, a É, história dele. pô, e é um cara que ele foca nisso daí. Você vê a galera toda ali unida. E é um prazer estar tratando o pessoal. E assim, você não lembra, você quer. É um trabalho. Você quer É estar um no trabalho. momento, Tá no né? momento. Daí fala, pô, não registrei. Eu nunca fui de tirar muita foto, entendeu? E eu tenho Instagram faz o quê? Depois que eu fui para nutrologia. Na ortopedia não tinha. Eu era uma cidade do Paraná ali, que todo mundo me conhecia, pô, conhecia todo mundo. Trabalhava no ambulatório do SUS, trabalhava no consultório lotado. Não via esse sistema de marketing, né? Agora, por exemplo, São Paulo isso é extremamente importante, principalmente para divulgar Sim, informações que é importante. Tem que sim. ter isso daí, né? Virou Tem que cartão ter. de visita profissional, Exato. inclusive, né? Fala, Exato. quem é? Ele tem Instagram? Exato, Deixa eu pô. olhar aí, Claro. entendeu? Não, e outra coisa, assim, o que acontece, até com a informação sua, a gente consegue também. Não vamos ser hipócritas, tem muito médico tentando inventar A roda. a roda. Tem tratamentos que são Sim, bizarros que sim. aparecem, a gente não pode falar que não. Então, essa proibição em relação à prescrição, ela é muito controversa, tem muito assunto para queimar, muita Mas tinha lenha. exagero também. Tinha Tinha muito galera fazendo exagero. besteira. Tinha muito exagero. A gente Tem que fazer o meia-culpa dos médicos tem que fazer a mesmos, minha culpa, porque vai limar muita galera dessa. muita gente começou a bater nos especialistas fazendo coisas totalmente esdrúxulas, entendeu? Exato. Então isso é muito importante. E assim, como é bom aí tá entrando em contato com você através do podcast, mas principalmente através do treino. Acho que assim, quando eu vi você treinando na Aliança Moema, eu falei, pô, eu vou arrumar um tempo, eu vou cair lá, eu quero conversar com esse cara, porque quero mostrar realmente o que você fez aí na minha carreira como médico. Eu tenho 40 anos, tenho 2 filhos, então assim, é importante uma transição de carreira, você ser orientado mesmo indiretamente por uma linha de conduta que ela é baseada em estudo científico. Eu, como ortopedista, a gente sabe que a gente é bem objetivo em algumas coisas. Então, isso aqui é cirúrgico, isso aqui não é, isso aqui pode ser ou não. E a parte hormonal é a mesma coisa. Isso aqui dá para usar, isso aqui precisa Sim. usar.
isso aqui pode ser ou não. Então, assim, essa objetividade acompanhada de uma ciência embasada, ela tria a nossa parte como ortopedista, de fazer uma indicação correta de uma cirurgia, de fazer uma indicação correta de um tratamento clínico, pesar o que o paciente o que o paciente precisa, pesar o material que você vai usar. Sim. O material que a gente estuda é da Suíça, da O. O material que a gente usa no SUS não é da O. Tem que saber que às vezes o tratamento que vai funcionar no livro, talvez não vai funcionar para o paciente, ele vai ter uma condição de reabilitação. A fisiatria deve falar muito disso aqui no Brasil. Sim. E a gente tem o profissional brasileiro da área de saúde, ele é totalmente flexível, habilidoso, técnico, quando ele não é doido. Então, assim, a gente tem que assim, acompanhar. Por isso, a fonte da onde você colhe informação, ela é muito importante. Sim. Hoje a informação é jogada ao véu. Vejo muito tratamento no Instagram que você fala, meu, o que é isso aqui, velho? Eu recebi muita coisa no consultório também, apesar de, né, nos últimos anos deve ter até piorado, mas eu sei que piorou porque eu recebo muito, né? Pelo direct, pelos meus alunos, enfim, falam que o negócio, assim, eu recebo umas coisas e eu falo, mas Jesus, por quê, né? Eu gosto muito quem eu acompanho ali, sabe que é o Jura BJJ? Sei, porra. Da Templo. Cara, e ele fala assim, né? E é muito legal, né? O bordão dele, né? Ele fala assim, né? O básico que funciona. Funciona, né? Exato. Então, não tem muito como fugir, sabe? Ó, não tem. Decanoato de nandrolona, deposteron, durateston, nebido, ou similares ali, né? Ormus, atesto, enfim, que é um decanoato. Oxandrolona, estanozolol, eventualmente oximetolona, testosterona manipulada em gel ou androgel. Metenolona, primobolam manipulada, oral. Aí você tem o clomifeno, tamoxifeno e anastrozol. O que mais? É isso. Não precisa inventar. Se souber não usar... precisa da trembolona. Não precisa. É um baita esteroide? Mas ninguém nunca estudou isso. Não tem estudo em humano, entendeu? Então, assim, como médico, a gente precisa ter um bom senso, né? E eu acho que dosagem, né? Perder o bom senso já era, né? Acho que em qualquer área da vida, na verdade, mas e dosagem, né? Uma pessoa que nunca utilizou hormônios na vida, por que ela vai começar com dose alta? Entendeu? Tem casca de ovo, né? Eu falo pra todo mundo. Que nem que eu outro dia tava discutindo da metodologia da aliança, né? Tem uma colega minha que acabou de se machucar também. Entrou no jiu-jitsu aí, foi rolar lá, se machucou, entendeu? Eu falo, tá aí, ó, o que o mestre Fábio falava, né? É assim, a pessoa não sabe direito. Ela vai entrar já pra rolar, ela pode se machucar. Entendeu? Então, assim, ela precisa aprender um mínimo. E o que eu falo é isso, a pessoa nunca deu chance pro corpo dela reagir com hormônio. Ela não sabe como funciona. Ela quer colocar uma dose. Por que você quer colocar uma dose alta? Exato. Não é melhor você começar com uma dose pequena? E se não for efetivo, talvez você aumente, se for tudo bem? Exatamente. Porque se eu colocar numa mulher uma dose muito alta, vai androgenizar. E tem coisa que não tem volta. Cara, é bom senso. Tem coisa que não tem volta. É pizza em casca de ovo. É melhor você chegar no meu consultório e falar assim, pô, doutor, não deu nada, isso aqui parece água. Pô, que ótimo, eu posso subir a dose. Tem um monte ainda pra me subir que eu não tô nem perto da dose. Até mesmo no terapêutico, cara. No terapêutico também. Não é nem falar, mas é mesmo no terapêutico. Exatamente. Como que o paciente vai reagir, entendeu? Porque também o receptor dele, né? Como que vai reagir tanto o efeito colateral, como também o efeito do matesto, já vi? O número de receptores em couro cabeludo, na pele, não tem como a gente saber. Muitas vezes aquela pessoa nunca utilizou hormônios. E aí tem pessoas que sei lá, vamos supor aí, uma mulher com 5 mg de oxandrolona, isso cai o cabelo, engrossa a voz, fica, né? Exato. Cheio de espinha com acne. E tem gente com 5 miligramas fala assim, não deu nada. Ótimo. Exatamente. Né? Então, como é que a gente sabe isso? Infelizmente, não tem como a gente saber, senão nesse teste terapêutico, vamos dizer assim, até mesmo para o terapêutico. Então, tantos pacientes que eu comecei a fazer reposição de testosterona, eu nunca coloco uma dose alta, eu coloco a dose que acho que tem que colocar mesmo, mas às vezes, se eu puder, eu coloco um pouquinho mais para baixo. Tem paciente que consegue ficar bem. Entendeu? Se você perde o parâmetro, né? Senão você acha que tá bom aqui, mas ele podia estar usando menos. E daí, menos efeito colateral, aquela curva de risco cai um monte, né? Eu acho que o bom senso, na verdade, na medicina, até quando você fala, pô, eu não sei até aqui, não é. Eu não vou mexer na tireoide de ninguém. Sim. Eu não vou mexer. É honestidade. É honestidade, né? Você estudou para estar mexendo nisso? É uma curva de aprendizado muito grande. A medicina, ela é flexível, ela está sempre desenvolvendo. Eu, como reconstrução e alongamento ósseo, que é minha subespecialidade na ortopedia, o que a gente pega? Casos graves e casos que deram errado de outro médico, tá? A maioria dos casos que deram errado, você percebe que o cara botou a mão onde ele não devia ter botado. Não é
tem os casos que poderiam, que está descrito na literatura, que tem um risco mesmo. Mas ali, ou fraturas graves, que não você fez o melhor, o mais bem feito possível, mas teve a complicação, teve uma osteomielite, teve uma infecção, que a gente não tem um controle total sobre isso. Mas se você for pegar, você vai ver, pô, o cara não fez o que era. Ou, no Brasil, algumas coisas justificam, porque só ele poderia ter feito e ele foi lá e enfrentou o problema. Não é um julgamento sobre o profissional, mas Sim. um contexto geral de quando a gente tem que meter a mão ou não tem, ou quando a gente precisa, porque só tem a gente para fazer. E dessa parte hormonal é muito isso também, né? E acho que eu faria um paralelo muito interessante, porque acho que isso tem a ver um pouco com o ego também, né? O médico, às vezes, ele tem dificuldade de estar na frente do paciente e falar, cara, pode falar uma coisa? Só que não é muito minha praia, Exato. entendeu? Eu sempre tive no consultório e falava assim, olha, não, mas será que você não pode fazer? Posso, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sou ginecologista. Exato. Eu não também sou tenho assim. uma maca ginecológica e eu não tenho ultrassom aqui para ver exatamente isso. E não é minha praia ver isso todo dia. Então, se você quiser, eu faço esta partezinha aqui, E tem mas uma você vai colega. continuar com Exato. com o ginecologista. Ah, mas ela é contra. Vamos procurar outra. Eu tenho algumas Exato. pessoas para te indicar. Mas eu não meto a mão ali, né? Que é uma coisa meio de ego, assim. E o médico, às vezes, acho que ele tem dificuldade de duas coisas. Uma é de falar, se ele encaminhar, ele vai perder o paciente. Uhum. Ou O que é uma eventualmente de besteira, que o não paciente é admitir que ele infinito, né? não sabe. E eu falo, olha, eu traçaria um paralelo com o jiu-jitsu, que tem exatamente ali nas regras do tatame. Que é ali, ó, deixa o seu ego do lado de fora, Exato. não é isso? É assim, pô, você não tá ali, tá ruim. Três tapinhas ali, Pegar o entendeu? armlock, se você não sabe defender, você vai se machucar. Não É tem jeito. justamente Você isso. Eu bate, falo, bate e aprende, você tá ali com, né? Você tá com faixa branca, né, você vai tentar dar um armlock voador no coitado ali, né? né? Que não tem condição, né? E vice-versa também, né? Exato. Então, assim, eu acho que justamente isso, né? É se deixar o ego de lado e falar, pô, isso aqui eu não sei, entendeu? Uhum. Ou às vezes você tomou um, né? Tomou um coça ali, passou o carro em você, era um cara que era faixa azul ali e passou o carro no com faixa roxa, entendeu? Então, cara, ok, entendeu? Acho que tá tudo bem isso. Então, muitos profissionais têm um pouco de medo, eu acho isso, né? Eu tenho tanta dúvida, cara, eu não sei tanta coisa, né? Exato. Porque quando você começa a estudar de várias coisas diferentes, a sua linha que divide o que você sabe, do que você Aumenta, tomou contato, mas que você não domina, ela começa a aumentar aumentar sobremaneira. Então você infinito, né? começa a ver, né, que você fala, cara, nossa, tem tanta coisa aqui. Não, mas eu manjo disso aqui, ó. Uhum. Aí eu manjo, não, isso aqui, que é o que eu falo hoje. Eu falo, olha, você fala do quê? Testosterona e esteroide anabólico. Ah, você não quer falar de contracepção na mulher? Não, não estudo isso. É. Eu sei. Mas eu vou sair falando isso? Não. Ah, não, não sei isso aqui, eu não manjo, entendeu? Então, assim, eu acho que, né, Até porque o que sai cada da um na nossa sua boca, praia. ela tem um valor muito grande, né? É, Então sim, você, às vezes, divulgar uma informação que nem você, apesar de você saber, você não sim, tem a rotina ali que você trata, que você tem mais aptidão para estar falando, é melhor você ficar quieto, né? sim. Boca calada ali é o silêncio, às vezes, para algumas coisas, e na parte médica, eu acho que ficou meio banalizado em relação a você fazer talvez um curso final de semana e sair já aplicando algo assim muito rápido, muito agressivo. E na rede social, né, tem um movimento muito importante, né, que é transformar as pessoas no house. Parece que Sim. você manja de tudo. Eu entro no Instagram às vezes, de vez em quando, eu olho assim e falo assim, mas o que que esse cara sabe? O que que ele faz aqui? Ou mulher, sei lá, qualquer um. Uhum. Aí a pessoa fala assim, ó, de coenzima Q10, aí ela fala da psiquiatria, aí ela fala do hormônio, aí ela fala da ortopedia, ela fala do exercício, aí ela fala de anemia, aí ela fala, eu falo, gente, mas o que que essa pessoa faz? Ela É, sabe tudo? é. O House, Ou não né? sabe nada. Fala sobre qualquer coisa, né? Eu já fico assim, quando eu entro no Instagram, você vê que assim, tá direcionado para dois ou três temas só com muita importância, eu falo, essa pessoa Essa aqui estuda tá indo para um lado, né? quem que é referência nesse lado, né? Eu sempre brinco, eu falo, tem dois tipos de você ascender, né? Tem a horizontal e tem a vertical, Uhum. né? A vertical é muito melhor. Sim, Porque eu falo assim, se você tiver um problema no coração, você vai precisar operar o coração, você quer qualquer cirurgião ou você quer o melhor? Você vai querer o melhor, melhor, entendeu? com certeza. Vai falar assim, ah, não, então, olha, eu sou... Pode acontecer isso na subespecialidade, entendeu? Eu falo, eu sou Sim, fisiatra. Mas tem um fisiatra que só trata dor. Você tá com dor? vai Você vai nele. querer no geral ou você vai querer no cara que é mais especialista naquilo ali? É lógico, né? Muitas coisas no dia a dia, a ortopedia, por exemplo, resolve. Exato, Mas se mas você tem um caso muito complicado da coluna, talvez você vai precisar ir num cara que é cirurgião de coluna.
né, especificamente. Então eu vejo muito isso, assim, essa questão de entender de tudo, né? A pessoa é um guru, né? Ele fala sobre tudo, sobre qualquer assunto, Pode desconfiar, né? fala de relacionamento, fala de não sei o que. Eu falo, gente do céu, peraí. É muito mais difícil, né? Ou É, tá raso em tudo. é, E daí é parte desse princípio que você falou da gente ter, ou, alguns médicos ter medo de perder paciente. sim, Eu na ortopedia eu deixava bem claro, quando é uma cirurgia complexa, eu pedia para eles procurarem outras opiniões. E você sim, acredita, você tem que acreditar primeiro no tratamento complexo. Então, sim. assim, É um aperto de é mão, um né? aperto de mão. Eu sempre falo. Então, assim, se você não estiver confiando ou estiver É, desconfiando, procure outras, porque talvez você escute a mesma coisa e volta para mim. é, Ou talvez você escute um outro caminho que pode chegar no mesmo sim. objetivo e você vai com ele, não tem problema nenhum. E um dia você pode voltar para mim que também não tem problema. A gente não é dono de nenhum paciente, o paciente não é obrigado a ficar com você, né? Acho que é um aperto de mão e um acordo de corresponsabilidade. Hum, Entendeu? Fala assim, ah, não, mas eu confio em você, cegamente em você. Tudo bem, mas você está assumindo que você confia cegamente que pode dar errado. É, Você é adulto o suficiente para isso, né? Eu falo, como todo bom aperto de mão, né? Você olha para a pessoa te olha. Você estende a mão, a pessoa estende a mão. Os dois seguram e os dois balançam. exato, não Porque é? não dá para você fazer assim, ó, A pessoa né? que com a mão fraca, Não, você já não, desconfia não dela. dá, né? É, Então, não assim, tá junto, né? é uma corresponsabilidade, né? Todo tratamento médico me incomoda um pouco do paciente falar assim, ah, mas eu não sabia. Eu falo, é sua obrigação Saber. saber. É sua obrigação. Nem qual médico te operou, tem gente que não sabe. Ah, mas o que que implantou? Ah, eu não sei, o médico não falou. Mas você não perguntou? Exato. Né? Então, eu acho que tem que ter essa corresponsabilidade, né? O paciente, que nem a gente atende muito no pronto-socorro, né? O que que o senhor toma de medicação? Ah, é um branquinho para Né? pressão. Eu falo, Pô, gente, mas 80% dos medicamentos é é branco. branquinho, né? Qual é exatamente, né? Então, ter anotado. Então, muito... Eu acho que essa isenção de responsabilidade, ela não é bacana. Não é, não é. É um aperto de mão mesmo, uma É cultural, corresponsabilidade. hein? E é exatamente... Cultural e é grave Sim. isso daí, isso, assim. Porque é essa cultura assim, ó, saúde, um dever do Estado e um direito do cidadão. Uhum. Sim, é o seu direito ter acesso à saúde, mas será que é dever dos outros cuidar da Da sua sua saúde? saúde. Você é responsável pela sua saúde. O que talvez precise garantir é o acesso, Exato. mas você é o responsável. Se você come tudo zoado, se você é sedentário, se você tem hábitos, né, de uso de outras drogas aí, totalmente anárquico, por que que a responsabilidade tem que ser dos outros, entendeu? Por que que Uhum. alguém tem que te avisar, né? Exato. Né? A gente vive num país um pouco paternalista, né? Ah, eu não sabia, não, ninguém me falou. Não, se você está usando um medicamento, você tem a Obrigação obrigação de de saber saber, do efeito né? colateral. E se não te falaram, você pergunta, Hum. porque senão você está assumindo a E outra, responsabilidade também, se né? você souber, e às vezes se você, a pessoa passa falando outra coisa. Isso já aconteceu de paciente vir com uma medicação falando que fazia outra coisa, que o médico falou para ela que era outra coisa. Você não, você está usando de uma maneira, está sendo iludido às vezes, e assim, Sim, existe isso na medicina, tá? Não sim, pode falar que não. E inclusive na parte cirúrgica pode existir isso também. E é uma coisa que a gente não pode não ser hipócrita de pensar que não é, assim como tem em todas as profissões. Só que a sim, gente está sim. mexendo com pessoas, né? A gente não está mexendo com produto nenhum, né? E às Então vezes o você erro é indica muito uma maior. cirurgia sem precisar operar, né? Dá para resolver de outra forma, né? Exatamente, existe isso também. Professor, vamos encerrar nosso papo. Deu 1h36 aí de uma Maravilha. conversa, pô, uma conversa que sempre vai agregar. Eu acho que a gente tem algumas coisas que eu já convidei você, talvez, para um projeto futuro aí que pode vir a acontecer. E para a comunidade do jiu-jitsu, comunidade da luta, que vai ter a agregar aí. Para quem é do jiu-jitsu e não conhece o professor Lucas Caseri, segue na rede social. Qual que é, professor? DR Lucas Caseri. Isso aí, é um cara que tem um conhecimento infinito aí, infinito, porque a medicina é infinita, então eu Sim. acredito que ele nunca vai parar de estudar. Vocês viram quanto Não, curso não. que o cara fez. É um cara que gosta, ele mesmo falou que ele está lá em casa estudando, ele prefere fazer isso. Hoje ele não foca no consultório, mas eu já fiquei sabendo que talvez a irmã aí tá dando umas cutucadas nele. Já tem muita gente me falando, volta a atender, volta a atender, volta a atender. Então, para 2024, de repente, pode ser que seja um. E é um cara aí que vai agregar conhecimento de uma maneira simples, técnica, ou uma maneira mais sofisticada para bem um conhecimento técnico na área de saúde. Então, o Instagram dele funciona para o cara que tá pensando ou está querendo saber o que o médico dele passou. Sim. Aí é um bom exemplo. Se o seu médico passou alguma coisa na relação hormonal, vá lá no professor Lucas e vê se confere o que o médico falou com o que ele tá lá, porque ali é a base científica. Não é um machismo e também não é uma relação é uma relação de experiência, com certeza, mas também muito em base científica.
E eu só tenho a agradecer aí a você ter aceito o convite. Super. Hoje a gente não vai treinar, né? Que você não vai. Hoje eu não vou, hoje eu tenho uma mentoria com meus alunos. Hoje eu queria pegar ele. Hoje eu queria pegar. Já foi proposital, foi marca na segunda. E a gente vai com certeza aí trocar muita informação no tatame. Vou aprender ainda muito com você. Espero também agregar algum conhecimento a você. E tamo junto, professor. Valeu. Obrigado aí. Aqui a gente está no estúdio da On7, nossa nova casa aqui do podcast. Eu tô com o projeto da clínica aí, tá um projeto que eu tô mudando a estrutura total da clínica para agir na parte de recuperação, fisioterapia, focada no esporte. Não tem como. O meu nicho é o jiu-jitsu e a luta. Eu vou tratar todos os esportes, eu gosto, já pratiquei futebol, corrida, tênis, eu gosto de tudo, crossfit. Mas o meu nicho é o jiu-jitsu, assim, é o que eu agrego mais no consultório em relação à performance atleta. E com certeza aí com o nosso projeto talvez saindo aí no futuro, vai agregar muito a comunidade da luta também e do jiu-jitsu aí aos atletas que eu acompanho e que acompanham a gente também. Conta comigo, tamo Peço para todo mundo aí seguir o faixa azul brabo. Tô indo, sai de lá suado, o bicho vai para cima. Com sangue. Faz parte. Beleza, professor? Obrigado aí, viu, Obrigado. por ter aceito e tamo junto, viu? Nossa. Valeu, galera.